Opa, aquele abraço, estamos começando mais uma edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TV Cabo para o sul da Bahia. Muito obrigado a vocês das duas maiores cidades, Ilhéus e Itabuna, pela grande audiência, muito obrigado mesmo. Itabuna e Ilhéus são pioneiras na TV por assinatura, quase 20 anos aí com a gente. Muito obrigado, hein? Olha, o programa de hoje a gente vai destacar aqui Carnaval. O Carnaval está chegando, a gente trouxe aqui hoje mais um bloco tradicional aqui de Itabuna, que se prepara aí para a lavagem do Beco do Fuxico, no pós-Carnaval. A gente vai conversar com o presidente e o vice-presidente do bloco, casados e responsáveis, né? Para você não confundir. Hoje também é dia do quadro PQP aqui no programa. A Maria Antonieta, jornalista, já veio fantasiada hoje, a lá Carmen Miranda. Bom dia, Toné. Bom dia, Barbosa, bom dia a todos. Qual já PQP? É carnaval cidade, pena que na nossa cidade não é carnaval, não teve lavagem, não teve nada. Mas já é carnaval, o Brasil já, pelo menos na Bahia, a abertura oficial do carnaval é amanhã, nessa quinta-feira. Mas já está havendo carnaval no Brasil todo, São Paulo, no Rio, todos os lugares. Os pré-carnavais, que o pessoal começa a agitar, se preparando para a folia momesca. Aqui parece um cemitério, todo mundo aqui, ó, linha para a praia, para o litoral. A gente vai falar também disso daqui a pouquinho aqui no programa. Vamos falar também sobre as notícias de Brasília. O Lira realmente comprou briga aí com o Executivo, né, com o governo federal, no que diz respeito às medidas aí para desoneração nas folhas de pagamento. Muitos questionamentos, o governo tenta esvaziar e tirar poder de Lira, convocando aí líderes partidários para a reunião, a gente vai falar sobre isso. Rodrigo Pacheco voltou decidido, né, para o último ano seu no comando do Congresso Nacional, né, para desarticular essa força aí, essa suposta força, né, digamos assim, que os ministros do Supremo estão exercendo, tentando superar aí os demais poderes com medidas isoladas. E ele disse ontem, né, firmemente lá no Congresso, vai acabar com isso. As votações monocráticas não poderão existir mais, decisões de apenas um ministro, e também vai limitar o tempo de cada ministro no Supremo Tribunal Federal, vai acabar com aquela coisa de o decano fica lá até, né, completar aí a sua idade compulsória. Então isso vai acabar. A gente vai comentar no programa de hoje também. O setor e segmento de eventos é o que mais ganhou, né, segundo denúncia hoje da Folha de São Paulo. Esse segmento é o que mais está ganhando com essa desoneração da folha e, segundo os especialistas, isso não é justo e esse segmento tem que ser tirado fora aí dessa medida tomada aí pelo Congresso Nacional. O Haddad negocia nos bastidores para tentar, né, voltar aí o veto, né, que o presidente teria dado e o Congresso voltar atrás, né, e refazer essa medida aí provisória para acabar com a desoneração na folha de pagamento. A gente vai comentar isso também aqui no programa, tá bom? Tudo isso e muito mais. E hoje tem a participação do mestre Roberto José, mestre em Geografia, ele que é o nosso comentarista geopolítico e vai dar uma atualizada para a gente a nível internacional sobre a guerra no Oriente Médio, tá bom? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Lembrando que no nosso portal tviplay.com.br tem as atualizações, notícias atualizadas minuto a minuto, o que está acontecendo agora na sua cidade, na sua região, no Brasil e no mundo, através do Jornal à Tarde, maior portal de notícias do Norte e Nordeste do Brasil, gratuito para você aqui em nosso aplicativo tviplay.com.br. Você pode entrar aí e acessar de forma gratuita. Fique atualizado, tá certo? Daqui a pouquinho vai passar aí no rodapé do seu vídeo os principais destaques de hoje do Jornal à Tarde, há 70 anos informando a população baiana. Vamos dar uma conferida agora. Vamos conferir agora a previsão do tempo, né? Aqui para Itabuna, algumas das principais cidades aqui do sul da Bahia e também a capital Salvador. Se você está se preparando aí para viajar, amanhã é quinta-feira, fica sabendo como é que vai ficar o tempo, principalmente nas cidades praianas.
Bom, eu vou começar aí por Canavieiras, né, que é um destino muito procurado aqui, pelo menos pelos itabunenses, né? O pessoal de Ilhéus também gosta de ir para Canavieiras, a nossa Canes. Canavieiras hoje amanheceu com tempo bem ensolarado, a mínima foi de 24, a máxima vai chegar a 30 graus daqui a pouquinho, às 11 horas. Nesse momento, no centro da cidade, os termômetros já marcam 29 graus. O tempo vai ficar aí hoje, né, parcialmente nublado a nublado, e amanhã também, mas chuva mesmo só na sexta e no sábado em Canavieiras, tá? Pela previsão, pode ser que de acordo aos ventos, né, essas nuvens saiam aí da região e pode ser que não chova, né, mas tem 70% de chance de chover sexta e sábado. Porto Seguro, você está pensando em ir para Porto Seguro, nossa terra do descobrimento? Olha, hoje lá amanheceu também com o dia com sol, mas entre nuvens, né? Está parcialmente nublado e deve ficar nublado aí no decorrer do período. A mínima registrada hoje foi de 23 graus às 6 da manhã, a máxima vai chegar a 31 graus daqui a pouquinho, às 11 horas, hein? Nesse momento, na passarela do álcool, os termômetros já marcam 30 graus. No final de semana, né, onde Porto Seguro já é carnaval, mas no final de semana, sexta-feira, 75% de chuva forte na cidade, né, acompanhada de rajadas de vento. Sábado e domingo também, previsão de chuva para Porto Seguro, hein? Então, se você vai para Porto Seguro, se prepare que a previsão final de semana é de muita chuva. Itacaré, a mínima hoje foi de 25 graus, a máxima vai chegar a 29 graus às 11h30 da manhã. Nesse momento, ali no centro da cidade, 28 graus já. Está esquentando, hein? Hoje o sol está aparecendo entre nuvens, mas não há previsão de chuva. Amanhã o dia fica parcialmente nublado a nublado e na sexta, sábado e domingo a previsão é de chuva. Não muita, né, mas deve chover na cidade. Tem 60% de chance de chuva nos 3 dias daí do final de semana. Floresta Azul aqui bem pertinho da gente, a mínima é de 22 graus hoje pela manhã, a máxima chegará a 30 graus ao meio-dia. Aliás, 32 graus ao meio-dia, hein? 32 graus. Nesse momento, os termômetros já marcam 30 graus em Floresta Azul, que deve permanecer nublado aí o dia de hoje, parcialmente nublado a nublado, e amanhã começa uma chuvinha na cidade e vai até a próxima terça-feira, com períodos variando entre chuvas e tempo nublado, tá bom? Itajuípe, a mínima foi 23, a máxima chegará aí ao meio-dia a 32 graus, nesse momento no centro da cidade já 30 graus. Hoje o tempo vai ficar parcialmente nublado, né? Mas não chove. Agora, quinta, sexta, sábado e domingo, a previsão é de chuva, 65% de chance de chover. E na segunda e terça, 40% de chances de chuva em Itajuípe. Ibicaraí, 22 foi a mínima hoje pela manhã, a máxima vai chegar a 32 graus ao meio-dia, nesse momento 30 graus. Hoje o tempo está com algumas nuvens no céu, mas não chove. Agora quinta, sexta, sábado, domingo, segunda e terça, previsão de chuvas aí para Ibicaraí. Guararema, 23 foi a mínima, a máxima chega a 31 graus às 11 da manhã. Agora já os termômetros marcando 29 graus. Hoje o tempo está ensolarado, com algumas nuvens no céu, mas quinta, sexta pode chover. No sábado o tempo volta a segurar, né? Vai abrir o sol. Aí no domingo volta a chover e na segunda o tempo melhora. É a previsão para Guararema, aqui bem pertinho. Já Ilhéus, 24 foi a mínima, a máxima chegará a 30 graus ao meio-dia, nesse momento 29 graus. Hoje o tempo está ensolarado, com algumas nuvens no decorrer do período. Amanhã o dia fica nublado, mas sem chuvas, hein? Sexta, sábado e domingo, previsão de chuva para Ilhéus, com 70% de chances aí dessa chuva acontecer de forma intensa, né, em Ilhéus. Aí na segunda-feira o tempo volta a abrir. Itabuna, como é que vai ficar a nossa Itabuna, que não tem carnaval, né, assim como Ilhéus também não tem carnaval? A mínima é de 23, a máxima de 32 ao meio-dia. Agora, aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, bem pertinho de Ilhéus, os termômetros já marcam 30 graus. O sol está forte, né? Algumas nuvens no céu. Amanhã, quinta-feira, sexta, sábado e domingo, previsão de chuva aí para a cidade. 70% de chance de chuva. Na segunda-feira e na terça, a chuva vem mais fraca, mas deve chover no decorrer do dia.
Já na quarta-feira de cinzas, o sol volta a brilhar em Itabuna. E Salvador, hein? Salvador é a capital do carnaval do Brasil, né? Salvador tem uma previsão aí para hoje de 26, foi a mínima, a máxima de 31, agora 29 graus ali no centro da cidade. Para hoje a previsão é o sol entre nuvens, amanhã nublado, parcialmente nublado, sexta-feira e sábado 45% de chance de chuva, principalmente no circuito do carnaval. Aí na segunda-feira o tempo volta a melhorar, né, para quem quer curtir o carnaval, e o sol aparece entre nuvens. Vitória da Conquista, a mínima foi de 17, a máxima de 30 graus. Um abraço aí para Gustavo Magalhães, né? Tô sentindo sua falta, Gustavo, participar aqui do programa. Nesse momento no centro da cidade, 26 graus. O céu está parcialmente nublado. Amanhã, sexta e sábado, até no domingo, meio-dia, tem previsão de chuva aí para Vitória da Conquista. Essa é a previsão do tempo, né? Tem um cavado, né, passando aí entre o centro-oeste do Brasil e indo para o oceano, e traz muitas nuvens aqui sobre a Bahia, e essa previsão que a gente deu aí, né, se multiplica aí por algumas outras cidades aí, tanto do oeste quanto do leste e do sul da Bahia. Bom, agora a gente vai falar aqui de carnaval, vamos falar do bloco tradicional, né? Um bloco de muitos anos em Itabuna. A gente conversou com Maria Rosa aqui, né? Com o Geraldo, semana passada. Aliás, foi semana, né? Segunda-feira. E hoje a gente vai destacar outro bloco aqui, né? Que já tem muitos anos de história. Muita gente bacana participou desse bloco e participa. E a gente vai conversar aqui com dois diretores, o presidente, o Tadeu Ribeiro, não é isso? Isso. E o Pedro, que está aqui com a gente, que é o vice-presidente. Bom dia, Tadeu, obrigado por ter vindo aqui. Bom dia, Pedro. Obrigado. Bom dia, famoso. Prazer tê-los aqui com a gente nesse programa, contando um pouco dessa história aí do Casados, né? Que muita gente confunde só de ouvir falar, né? Casados irresponsáveis, não é irresponsáveis. Casados e reticências. Tem o E, né? O E, reticências responsáveis. Eles são responsáveis. Mas é com I, né? Não I. É I. Ah, é um I, né? É o I. Ah, tá. Mas I, o I que quer... Aí tem a reticência. O I não é de irresponsáveis, né? Ele quer dizer que é responsável, né? Essas reticências aí deixa a dúvida. Mas fala um pouquinho aí, Pedro e Tadeu, vocês estão há quanto tempo no bloco? Pedro tem mais tempo, eu tenho uma média de 23 anos. 23 anos, né? Pedro tem quantos anos? Eu tenho 48 anos. 48 anos. Então o Pedro já acompanhou aí muita coisa dessa história aí, né, Pedro? Muitas coisas boas que aconteceram nesse bloco, naquela época dos grandes carnavais aqui de Itabuna, da lavagem, aonde a gente escutou muito da beleza que é esse bloco. Rapaz. Você, o que é que você conhece mais da história do bloco, Pedro? Foi fundado como? Quem fundou esse bloco? Esse bloco foi fundado por 3 amigos. Naquela época do carnaval de clube, eles saíram pra rua, daí eles foram pro clube. E lá passaram o dia, passaram a noite. À noite. Quando chegaram ali no Beco dos Fuxicos, eles se encontraram e disseram: "Ei, rapaz, o que é que a gente vai falar em casa? O que é que a gente vai dizer em casa?" Aí um falou: "Rapaz, nós somos casados, nós somos responsáveis." Aí ele diz: "Aí, vamos criar um bloco." Aí criaram por Zito Quinta, Zé Abijaldo e Eduardo Anunciação. Jornalista, né? Jornalista. Aí foi criado o bloco Casado e Reticência. Casado e Responsável. No próximo ano foi que eles começaram, botaram a reticência. A reticência, né? Interessante, né, Toné? A história aí. E o saudoso, né, Eduardo Anunciação. Senão foi seu colega, né? Na Tribuna do Cacau, não foi? Tribuna do Cacau. Era muito criativo ele, né? E gostava realmente de uma farra ali, né? De uma noitada. Aí ele gostava de carnaval muito. Ele e Zito Cordier, né? Zito Cordier, era o famoso Zito Tinta, né? Isso. Eu tive o prazer de conhecer Zito Tinta, né? Quando eu cheguei aqui na década de 80. Zito Cordier era uma figura bacana, né? Logo depois agregaram ainda Nilton Ramos. Nilton Ramos, que era o conhecido Jega Preta, né? Orleans do Palace Hotel. Nosso amigo Orleans. E outros. Esses foram os primeiros, né? Os pioneiros do bloco aí, né?
Bacana, viu? O Newton, né? Newton Ramos, chegou até a trabalhar na E prefeitura, ele às vezes né? saía Muito com a tempo. fobica, né? Ele saía tinha uma naquela fobica né? 1929, uma coisa assim, né? Uma fobica da Ford, que depois ele vendeu pro saudoso Duda, né? Eu acho que Duda comprou depois que ele faleceu. E tinha outro Newton na cidade, né? Que era dentista, e por isso botaram o apelido do Newton de Jega Preta, e o outro era Jega Branca, né? É que foi presidente da Câmara, né? Foi, Newton Ramos, foi. é. Era dentista. Mas e aí, você entrou, Pedro, então, né? Já tem 48 anos, né? Quem você recorda, assim, nesses anos todos aí? Outras pessoas que passaram pelo bloco, marcaram muito, além desse que a gente falou aí. Você teve Martinelli, passou por esse bloco. Ah, o Bigodão, Martinelli, né? Fiel, diretor. Mas Martinelli não tá mais no bloco, não? Porque ele tá vivo Ele ainda. tá vivo, hein? Ele acompanha às vezes. Ah, mas acompanha, né? Mas não tá com aquele gás, né? não tem mais aquele. Já diminuiu o gás dele. É. Mas Quem é ele- mais? Renat também, não foi? Renat passou pelo Renat. bloco? Eu me lembro de Renat que ele tem um Tuca bigodinho Anunciação também. faz parte também, né? Quem? Tuca. Tuca da associação faz parte ainda. Faz parte ainda. Entendeu? É, teve aquele outro também, irmão de Eduardo Anunciação, né? Que era o pai de Sheila, né? Orlando. Orlando, né? Que era engenheiro, né? Isso. Ele passou também, não foi? Pelo bloco ou não? Não. Não? Não. Ah, eu tinha ideia que ele tinha passado. Teve também o Orlando Lemos, né? Orlando Famoso, Lemos, saudoso. Hermes Joia. Hermes, Hermes Simões. Hermes Simões, Não, Hermes Simões não, é Hermes Joia. Hermes Joia, né? Tinha uma joalharia, Hermes né? Simões é outro, Itabuna, né? Muita gente boa passou. É, rapaz, muita É um gente. bloco assim democrático. É. Né? É alfaiate da época. Tinha de pobre a rico, né? É. De cor também tinha problema, preto, branco. É. Não E tinha que ser, obrigatoriamente tem que ser casado? É, não. É. Na época era. Ah, era? Hoje mais não. Mas Eduardo Anunciação foi casado? Foi? Foi, sim. Ah, não sabia, não. Existia uma carteirinha com uma declaração da esposa Ah, liberando os 3 dias. Você podia fazer o que fosse durante Aqui. Era um Aqueles vale 3 dias. carnaval, né? É. Um Vale Carnaval. Mas Então foi aí que surgiu esse vale, apesar né? das esposas não poder participar do bloco na época, mas elas acompanhavam. É, ia por fora ali Por fora, acompanhando, né? acompanhando. Ah, eu lembro que chegou uma época até delas terem uma camiseta, né? Depois formaram, Pedro deve lembrar mais ou menos o nome, e elas começaram a sair no fundo do bloco. Ah, Ela chamada Ah, Nega Maluca. A nega maluca. a ala da nega maluca, né? Que eram as mulheres dos casados. Isso. Iam tomando conta. Mas foi quando aconteceu um acidente uma vez na igreja de São José, com o trio elétrico, Ah, rapaz. entendeu? O trio perdeu o freio, foi? O carro perdeu o freio e Atropelou, né? Atropelou. E aí elas ficaram acompanhando a gente. Ah, E quando Ituca foi presidente, teve a preocupação de botar as mulheres para poder participar, porque naquela época a gente brincava e ficava olhando as mulheres de lá. preocupado, né? Aí ele botou as mulheres para sair no bloco. Ah, Quando eu fui presidente pela primeira vez, eu cheguei e criei a ala feminina. ah, Dei um destaque à pessoa para tomar conta dela. Porque do jeito que pegava o nosso abadá, era o mesmo delas. Ah. Então eu digo, vamos deixar ela dar o toque feminino e não mude as nossas cores. É. Entendeu? Era vermelho e branco, né? Ainda é, né? Ainda é. E aí foi criada a ala feminina. Aí era de bolinha ali, né? Isso. Foi quando que você foi presidente a primeira vez, Pedro? Rapaz, não me pega não. Tem um bocado de Já tempo. tem muitos anos, né? E quem inventou essa sombrinha? Essa sombrinha foi criada logo foi Eduardo. Logo no início? Logo no início. Logo no início. Era a marca. É. É porque a sombrinha é uma coisa que vem do frevo, né? Veio de Isso, Recife, né? Pernambuco. Mas aqui a gente brincava muito na Bahia, o frevo, até os anos 80, né? Era muito frevo e marchinha, né? Mas nossas músicas é machinha. Mas tinha frevo também, né? Eu lembro que também tinha. ainda toca, teu. Porque aquele carnaval dos clubes, né? Dos bailes, né? Além das marchinhas, tinha os frevos, né? Eu alcancei ainda alguns bailes no Grapiúna, né? Pontalzinho também, na Mangabinha, né? Isso. Eu fui músico também, cheguei a tocar ali no clube, no Mangabão, tinha um Mangabão. Ô Tadeu, e você quando foi presidente, né? Quer dizer, você entrou há 20 anos mais ou menos, 23 anos, né? 23 anos por aí. Por aí, né? Quando você entrou, o bloco estava muito grande na época. Eu me lembro que Ainda até tava, os anos 90, ainda tá 2000, né? Tinha muita gente. Aí veio o problema de alguns anos não teve carnaval. só lavagem. Ficou muito ano sem Isso aí. carnaval. Isso aí
Morreu também muita gente. Foram ficando, a idade foi chegando, morrendo. E aconteceu também agora, depois da pandemia não teve mais carnaval. Só lavagem do beco. Só lavagem do beco. Como é que vocês veem isso, hein? A não realização do carnaval numa cidade que sempre fez bons carnavais, seja no tempo oficial ou depois como antecipado, né? E reunia milhares de pessoas. Eu me lembro que ali na Cinquentenário, a Polícia Militar chegava a computar 100 mil pessoas na rua, né? Quer dizer, para uma cidade que tinha 150, 180 mil habitantes na época, quer dizer, o povo da região toda vinha para cá, né? Todo mundo vinha. Como é que vocês veem hoje não ter carnaval em Itabuna? Foi uma perca para todo, principalmente para esses blocos. Hoje a gente está agradecendo os outros blocos, são 9 blocos hoje que estão acompanhando a gente, já dando apoio à lavagem do beco do Fuxico, porque quem vem sustentando esse tempo todo é os casados responsáveis, junto com Maria Rosa. Entendeu? Vocês mantiveram a tradição. Mantivemos a tradição. Até teve 2 anos que não teve carnaval, nós fizemos a lavagem com o nosso recurso. Recurso próprio. Recurso próprio, entendeu? É verdade. Hoje, vocês têm, na última vez que vocês saíram, quantos componentes? Nós saímos com 120. 120? Foi. É bom. Quem puxa vocês? É a bandinha? Nós temos a nossa própria bateria. A bateria de vocês mesmo, a charanga, né, que chama, né? E os cantores, né? Quem são os cantores hoje? Tem Ceará, que já há muito tempo. Ceará. A voz já não está mais. Então, hoje nós temos também Elimar. Eli Marques, né? E também Carlos dos teclados. Carlos dos teclados. Bacana, viu? Mas tem algum carro de som ou ele sai na rua? Não, sai com carro. Carro de som, né? Mini trio. É o mini trio, né? O ano passado também teve aquele rickshaw elétrico, mas ali foi para puxar a multidão, né? Já é outra história. Foi direcionado para Direcionado, né? Agora vocês, além do mini trio, tem a bateria, né? Tem o pessoal que sai com a bateria, né? Bacana. Isso é bom. A sede do bloco existe? Tem aonde a sede? Fica onde? Hoje é na Rua Menino Tamandaré. No centro, né? De vez em quando vocês promovem alguma reunião, algum ensaio? Tem sempre reuniões. Bacana, né? É bom para manter ali, né, a união. Muito mais. Se reunir, inclusive, na casa de um componente. Vários, né? Tomar aquela cervejinha. Eu acho que tem que reativar isso, né? Mesmo que até para incentivar esse possível volta de carnaval em Itabuna. A falta do carnaval foi uma facada. Mas vocês, como entidade, vocês têm que reivindicar, né? Aquilo que vocês têm direito, né? E outra coisa, o carnaval, como já foi dito aí, até pelo próprio prefeito, né? Movimenta a economia da cidade, né? Inclusive, nós, Geraldo e os outros reunimos para fazer uma associação. Para ver se a gente consegue mudar a história disso aí. É isso aí, a associação das entidades carnavalescas, né? Tradicionais. Itabuna tem hoje Maria Rosa, o Casados, tem aquele mendigo de gravata, né? Que era dos bancários, né? 10 casados. Tem uns 10 casados que veio em função do casado, né? Sandoval. 10 casados é aquele Sandoval Benevide, né? Que fundou. Sandoval fez parte do casado, não fez? Fez. Depois ele saiu porque descasou, né? E aí fundou o Descasado. É lá do Banco Raso, né? Isso. E tem mais blocos, não tem? Hoje é 9. 9 blocos na cidade. Tradicionais, né? Tradicionais, né? Você lembra assim o nome dos outros? Tem o Planeta Reggae de Paulo Fumaça. Paulo Fumaça, né? Hora Extra. Tem a Hora Extra, que era dos bancários também, né? Tem Hora Extra é sindicato de quê? De comerciários, né? Porque dos bancários é mendigo de gravata, né? Mas os bancários ajudaram a fundar esse dos comerciários também. O Hora Extra. Porque na época o Jairo, aquela turma ali do sindicato, se reunia tudo ali, né? E eles faziam muito também na Duque de Caxias. Tinha um evento ali que eles fechavam ali, Ala né? das Baianas também, que faz parte nosso. No bloco? Pai Gildo. Tem bloco afro, né? Tem o Encantarte, daquele Edinaldo França, também. né? O bloco afro. E a ajuda que a prefeitura prometeu para você, já saiu essa ajuda? Olha, foi feito um projeto, foi assinado, inclusive com TV e tudo mais. Testemunha, né? Testemunha não falta. Já foi votado
na Câmara. A Câmara já foi aprovado. E agora nós estamos preparando a documentação que eles pediram para poder liberar o dinheiro. A nossa, por exemplo, já está tudo na mão dele. É o que? Certidões negativas, né? Certidões e tal. A inscrição no cadastro da prefeitura, da FIC, né? Está todo legalizado. Tudo legalizado, nosso. Tem gente que ainda está faltando alguma coisa. Bacana, mas infelizmente a lei, né, tem que estar tudo em dia mesmo. Agora, o que vocês acharam aí dessa transferência de data da lavagem? A verdade é foi bom. Vocês já tinham contratado já para fazer fantasias, já tudo? Tinham mandado fazer camisa, tudo mais, né? E hoje você sabe que os blocos estão passando uma dificuldade terrível. Muito grande. Até porque não tem carnaval. Aí ninguém quer pagar a associação, financeiro, ninguém ajuda. Não tem como cumprir com você não consegue pegar patrocínio porque as empresas ficam na incerteza se vai ter ou não, né? E só decide última hora. Carnaval. Então as empresas se recusam. Um dia só. Pagar para ficar uma camisa só um dia, né? É complicado. Então a prefeitura realmente tem que até porque o bloco de vocês tem um diferencial muito grande, que são blocos, vocês, o Maria Rosa, né? E esses que a gente citou aqui, são blocos culturais, são blocos que já têm uma tradição. Não é aquele bloco que vai puxar trio elétrico e ganhar dinheiro com abadá. É um bloco de cultura, né? É uma cultura do carnaval. E nós, e o Maria Rosa, praticamente foi o começo da lavagem do Beco de Fuxico. Pois é. É a história, vocês são a história do carnaval de Itabuna, né? Eu estava entrevistando o Geraldo aqui, a gente até lembrando, né, que tinha outras figuras tradicionais aqui que saíam independentes, saíam sozinhas, né? Tarzan, tinha outras figuras aí, né? Tinha uma que saía vestida de noiva, de casamento, tinha cada figura. Eu cobri muito tempo carnaval, então eu me lembro de tudo isso. E os blocos são tradição. Até o ano, há uns 2 anos atrás, 3, saía Leléu. Vestido de mulher. Leléu se vestia de mulher, faleceu, né, rapaz? Era gente boa, Leléu. Muita gente boa. Mas é isso, né, Toné? Eles fazem parte da história. Faz parte da história, tradição, né? Cultura, né? E a gente tem que celebrar enquanto tudo isso existe, né? Eu estava lembrando ontem aqui, por exemplo, o Caboclo Alencar é uma lenda hoje para Itabuna, né? E quando ele morrer, então essa história tem que continuar, alguém tem que contar essa história, né? Tem que fazer um museu ali do ABC da noite, porque isso é história. Ela já é patrimônio. Patrimônio cultural. A FIC, na gestão de Fernando Gomes, fez um trabalho super interessante. Assim, todo ano que se homenageasse um carnavalesco das antigas. E na última gestão se homenageou Nilton Jega Preta. Todas as peças de decoração do carnaval tinha figura de Jega Preta. Eu achei super interessante. Podia fazer isso, homenagear Eduardo, Zito, essas pessoas todas. Essas pessoas, né? Deviam fazer isso. Que é para não deixar morrer essas pessoas que foram realmente importantes para a nossa cultura e foram importantes para o carnaval. Verdade. Nós, particularmente, todos que falecem, nós faz homenagem, né? Na lavagem do Beco. Esse ano vocês vão homenagear alguém lá? Vão homenagear alguém esse ano? Esse ano nós vamos prestar homenagem à BE. A BE, aquele o eletricista, aquele isso, ali era o nosso diretor de bateria e um dos nossos cantores. Mas ele adorava carnaval, ele era, né? Ele era bateria, né? Era diretor de bateria. Diretor de bateria, BE. Isso. Cantor e compositor também, que tem tá vendo? Aí é importante, você não pode deixar morrer essas figuras, né? Agora vocês saem todo dia em carnaval? Vocês saíam todo dia ou você era um dia assim? Carnaval oficial saía todos os dias. Todo dia e aguentava? Todos os dias. Todos os dias. Era todo aí dia. Tem uma foto que eu mandei aí. Mostra aí as fotos aí, Rafa. É a cadeira que nós tirávamos sempre na escadaria do fórum. E dali a gente ia fazer visita ao hospital. Aí, ó. Vocês iam no hospital, né? Ia no hospital, chegava lá, no abrigo São Francisco. O Calixtinho estava nos esperando. A gente fazia um carnaval dentro do hospital. E tem uma marca, é um suspensório que vocês fazem? Tem essa marca de vocês, assim, é um suspensório ali, não? Todo ano mudava. Todo ano mudava, né? Entendeu? A gente só não podia mudar as cores. Sim. Mas o figurino mudava. Bacana, viu? Tinha que ser sempre agora, infelizmente, devido a essas últimas horas, assim, né, que a prefeitura decide, você não pode nem confeccionar uma fantasia, né? Aí tem que ser camiseta, né?
Porque fica muito caro. Além de ficar caro, não dá nem tempo. Não dá né? nem tempo. Comprar material, costurar. Se vai existir o carnaval, Falta menos de um mês, né? planejamento. Que é dia 3, né? Dia 3. Então as pessoas que saem no bloco Se planeja. se pagam uma taxa mensal. É. Pra quando chegar lá, ter o dinheiro da fantasia. Exato. Mas não tem Como não tem carnaval. carnaval, ninguém sabe se vai. Essa fantasia foi de quando, essa aí? Essa daí era quando a gente Aí foi no trio elétrico, né? almoçava no restaurante. Ah, ali é um restaurante. É um né? restaurante que era ali perto do lado do Correio, Ah, ali da Inácio Tosta. aí nas tostas. Ah, interessante. Agora ali parece que vocês estão em cima de um trio elétrico. Quem é ali? Você sabe aí quem é? Ali é Geraldo, no meio sou eu. Esse daí é um Tem um bigodão ali, né? paulista que vinha todo ano sair com a gente. Ah, é? Era. Interessante, viu? Geraldo ali. É. E aí, É quem? Tuca, Né? Bebeto? Bebeto não, é Cássio. Cássio, e Pedro. Pedro. Pedro e Tuca. Tuca é o do meio, né? É. Ah, rapaz, bacana, viu? Esse aí que ano foi ali, que tá o Tuca ali? Esse aí já tem tempo. Já tem tempo. Tuca tá novo aí. Cassinho tá novo ali ainda, é. Bom, aí passa aí, essa aí de bolinha foi quando? Aí você Essa lembra? daí foi na época da administração de professor Alcides? Alcides. Ah, Alcides Paulino. Alcides Paulino. É a figura. Ali eu tava tomando Tá posse. vivo ainda, Alcides? Tá. Aquele ali eu tava Alcides tomando Alcides é posse. Maria Rosa também, não? Alcides? Não. Ele saiu do Maria Rosa, Ah, depois já ele saiu. veio Ah, fez casado, parte dos casado. casados. Aí foi quando eu fui presidente pela primeira vez. Eu peguei a... Ah, foi essa aí que você foi a primeira vez, né? Isso. Peguei a administração de Quem era antes de você? isso. Quem era? Alcides. Alcides, né? Ah, bacana. Ali é Bel, a mulher dele, Ah, Depois, desde a Loja América. depois aí de Pedro aí eu fui também. você foi presidente também nessa Depois época? dele. Ah, que ano foi? Você não lembra, não? Bel é aquele da Loja Da América. Loja América. É Neme, né? É irmão de Neme. Irmão de Neme. Tem mais foto aí, Rafa? Tem um vídeo aí também, né? Mostrar o vídeo aí. Nesse período também houve uma presidente mulher, Laurita. Vocês saíam só na rua ou em clube, não? Vocês iam no Grapiúna? Não? Nós ia no Grapiúna, nós ia Grapiúna? no Pontalzinho, nós ia na Conceição, nós ia no Itabuna Clube. Isso tudo a gente fazia no dia. Num dia? No dia. Muito gás, viu? Era. Ia no abrigo, ia no hospital. É? É. No Abrigo São Francisco, Abrigo dos Velhinhos, é? Fazia o carnaval dos velhinhos lá. Os velhinhos. Interessante. Quando eu fui presidente, quando a pessoa pagava fantasia, ele levava um donativo, alimento. E teve uma época, no primeiro ano, eu arrecadei quase 500 quilos de alimento. E nós fomos entregar lá no abrigo. Fizemos uma festinha para Os velhinhos lá, né? E lá fizemos e entregamos a nossa doação. Como é a reação dele lá quando você chega lá? Maria. As velhinhas Alegria, né? Vestiam a roupa. E você não pretende fazer isso de novo, não? Agora na lavagem? É porque É só na época de carnaval. só na época de carnaval que tem como a gente poder Fazer alguma coisa. o nosso sócio contribuir, Ah, entendi. entendeu? Agora não dá tempo. Não né? dá tempo. Mas pelo menos talvez a presença de você lá Mas seria... ainda estamos indo falar com o Tadeu, ainda estamos na previsão que talvez a gente vá fazer um ensaio lá, depois do carnaval. É uma alegria pro Fazer, pessoal, né? Entendeu? Isso é O bom. pessoal estão me cobrando. Onde é que vocês vão lá? Entendeu? Teve algum ano que vocês deixaram de sair por alguma coisa, não? Algum motivo? Não. Vocês sempre... Teve um ano que nós deixamos de sair na morte de Eduardo. Mas teve um grupo que saiu representando os casados. Mas a diretoria mesmo dos casados não saiu, porque nós procuramos saber da família. Ela disse que ficou a nosso cargo, pra gente, a nossa responsabilidade. E nós achamos que não podia sair naquele ano. Mas teve alguém que saiu representando os casados. Porque ele é uma pessoa tão alegre também, É, né? Eu acho que seria uma homenagem, né? Isso. Sair. Existiu uma votação. Eu sei. Ganhou. A maioria, né? A maioria, A Votou. maioria decidiu, né? Respeita ele. Agora, é um pouco contraditório, né? Eu também acho, porque ele, o cara ele foi que era fundador, né? alegre, carnavalesco, fulião, então uma homenagem seria sair, né? Mas, como ele Mas disse, respeita-se, foi democrático, né? Democracia, Foi uma decisão né? A maioria democrática. decidiu, está decidido.
Mas é isso, olha, eu queria aqui, né, fazer um apelo, né, ao prefeito Augusto Castro. Não sei se ele vai continuar no que vem, né, porque vamos ter eleição esse ano, mas caso ele continue, né, ou quem venha a ganhar a eleição, eu acho que tem que pensar no carnaval como uma oportunidade de negócios. Assim como faz o São Pedro, né, São João e outras festas, o carnaval tem que estar no calendário. Se não pode fazer na data oficial, usa a inteligência como usou o saudoso Fernando Gomes, faz fora de época, faz no início, antes do carnaval oficial. Por exemplo, essa semana já está tendo carnaval em vários lugares do Brasil, aqui poderia ter tido o nosso, né? Final de semana passado, pelo menos, né? Final de semana. Era para ter acontecido. Pelo menos a lavagem, né, Barbosa? Era para ter acontecido sábado passado. Mas... Pelo menos a lavagem, né? Das chuvas... Aconteceu que teve a chuva, invadiu o carro. Eu acho que isso, assim, com todo respeito, né? As pessoas, as 70 pessoas que foram acometidas aí por essa chuva, né? São pessoas que moram em regiões ribeirinhas que já sabem do risco que estão correndo, porque quem mora na beira do rio sabe que qualquer época o rio pode encher, né? Mas com todo respeito a elas, eu acho que isso não era o motivo. Barbosa, porque nós não estávamos vivendo uma calamidade. Não foi decretado estado de emergência. Nem calamidade nós não tivemos, pública, como Ilhéus teve. Não foi nem estado de emergência, não teve. Tinha uma previsão de chuva e choveu, mas não era uma chuva assim que ia alagar a cidade, né? A Defesa Civil sabia disso. Enfim, eu não quero me envolver muito nisso, mas eu acho que foi um pouco errônea a decisão do prefeito. Foi equivocada. No mínimo equivocada, né? Na verdade... Ou tinha outro motivo que eles não querem revelar. Na verdade, já queriam que fosse depois. Eles já queriam desde antes, né? Que fosse depois. Nós fizemos a reunião, os blocos todos fomos lá no prefeito e exigimos que fosse antes. Aí ele não teve saída, aceitou. Eu acho também, viu, que pesou, porque há algumas atrações que o governo, através da antiga Bahia Tussa, né? A Sufotur, Superintendência de Fomento ao Turismo. Não podia dar naquele momento porque as atrações iam sair no furdunço e outras coisas que estava tendo em Salvador desde o sábado, né? Salvador agora tá difícil porque tem um pré-carnaval. Uma semana antes, ninguém sai mais da Bahia, Salvador, da capital. Então talvez seja isso que eles queriam adiar, né? Talvez. Eu não sei, que eu não tô lá, não fui convidado para a reunião para decidir nada. Tô aqui só supondo, né? Mas eu acho que a chuva não foi impedimento, não. Eu acho que a chuva não seria um impedimento. A quantidade que choveu e o horário que choveu não atrapalharia em nada, né? E hoje a Defesa Civil tem meios de saber aí. Eu estou até tentando falar com o Roberto José aqui, né? Para ele participar com a gente agora aqui, porque o Roberto faz parte da... tá na linha já aí, Roberto, no link? Bota ele aí. Ô, Roberto, bom dia. O mestre Roberto vai falar aí sobre geopolítica, mas antes vamos bater esse papo aqui, carnaval. O Roberto foi presidente da FIC, é muito elogiado por algumas pessoas desse segmento, né? Que dizem aí que Roberto foi o melhor presidente da FIC, que já passou por ali. Eu não estou no métier da cultura, não posso falar isso, não posso avaliar, né? Mas sei que ele fez um trabalho bom na FIC. Roberto, fala aí sobre o carnaval, né? Qual foi o motivo mesmo? Eu não acredito que foi a chuva, né? Deve ter outro motivo, não? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Barbosa, bom dia, Toné, bom dia aos amigos aí do Bloco Casados e Responsáveis. A satisfação estar com vocês aqui. A lavagem do Beco do Fuxico é o nosso carnaval, né? Não existe lavagem do Beco do Fuxico em nenhum outro local. Eu sou defensor e entusiasta da lavagem do Beco do Fuxico, ainda que a gente tenha, depois dela, um desdobramento momesco, seja na Avenida do Cinquentenário ou do outro lado da Beira Rio, né, ali no Góes Calmon. Eu não gosto muito desse modelo fast food de carnaval, esse modelo hibridizado. Eu acho que a gente precisa defender esse nosso modelo, os blocos tradicionais aqui da cidade, né? Maria Rosa, os casados, responsáveis ou irresponsáveis, ou os descasados. Enfim, eu sou entusiasta, né? A cultura é importante, né? Como diria o poeta, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e a arte. E a arte, ela alimenta a alma, né? Então, eu sou entusiasta e eu acompanhei, Barbosa, o desdobramento, na verdade, as chuvas, ia, inclusive, publicar um decreto de calamidade, porém não houve a necessidade, embora não tenha chovido muito aqui na cidade, no espaço urbano de Itabuna, choveu muito, mas não comparativamente a Ilhéus. Mas a montante nas cabeceiras choveu muito.
e, de fato, as comunidades ribeirinhas foram afetadas. Em razão disso, o Conselho foi ouvido, né? O Conselho de Gestão ali do prefeito Augusto Castro resolveu prorrogar, né? Passar essa data aí, parece-me que o dia 2 e 3 de março que vem, aí sim a gente poderá fazer a nossa lavagem. Eu, particularmente, Barbosa, sou a favor dessa mudança em razão do processo das chuvas que atingiram aqui a nossa região e atingiram essas comunidades. Então, toda a máquina pública estava voltada ao atendimento dessas famílias, seja a SEDU, a antiga SEDU, né, que é hoje a Secretaria de Infraestrutura aqui da cidade, mas também as outras secretarias, assim como a Secretaria de Educação, a Secretaria de Promoção Social, a SESOP também, que aí inclui a Defesa Civil. Todas essas secretarias, todas as estruturas do município estiveram voltadas à atenção a essas famílias. Embora um número menor do que a que foi nos 2 últimos finais de ano, que nós tivemos o efeito do Laninha aqui na cidade, então foram chuvas muito mais copiosas aqui na nossa cidade, mas também na nossa região. Então, toda a estrutura da gestão municipal esteve envolvida, essas estruturas, para dar uma atenção a essas famílias atingidas. Aí, em razão disso, resolveu-se prorrogar, né, fazer as festividades da lavagem do Beco do Fuxico, agora no início de março. Não está presente nessas reuniões, a gente não sabe, e a FIC também não fez questão de explicar isso detalhadamente, de vir à imprensa, né? Então a gente não sabia de nada, só sabia que foi adiada para 3 de março, mas não a verdadeira razão, né? Os motivos, alguns falavam que era chuva, outros falavam que era outro motivo, e a gente ficou sem saber. Agora, Roberto, você que passou pela FIC, né? Que avaliação você faz hoje, né, da atual gestão, o que é que precisa melhorar? Porque tem muitas críticas também, né, de que a FIC só se concentra na festa do São Pedro e deixa passar aí outros eventos importantes. Como é que você vê isso? Meu amigo Barbosa, você quer me apertar, né? Na verdade, do ponto de vista ético, eu não posso fazer uma avaliação da gestão de Aldo, porque eu faço parte do governo Augusto Castro, né? Então, não seria ético eu dizer aqui, fazer minha avaliação, porque eu faço parte do governo. O que eu posso dizer é sobre a minha época, né? E sobre o que eu entendo sobre lavagem do Beco do Fuxico, sobre o que eu entendo sobre cultura, né? Embora eu seja policial civil, eu sou pesquisador da parte de criminologia de ambientes. E aí, Barbosa, eu sei da importância da cultura e da arte enquanto objeto de prevenção à violência, né? Então, é muito importante. No meu mestrado, eu estive em Medellín, verifiquei lá porque Medellín hoje é referência mundial em termos de prevenção e enfrentamento à violência. E o enfrentamento à violência, a forma mais eficaz de se fazer, não é com fuzil, não é com polícia na rua, mas é através da arte e da educação de forma integrada. Foi isso que eu fiz na minha época que estive à frente da FIC, não deixando de atender essas festividades. E aí eu volto a dizer, a festividade do Beco do Fuxico é única no Brasil, só existe em Itabuna. São João existe em todo que é lugar no Brasil, principalmente aqui no Nordeste, né? Mas a lavagem do Beco do Fuxico só existe aqui em Itabuna. Aí precisa dar atenção, o governo tem dado atenção, inclusive tem crescido na forma de fazer a lavagem do Beco do Fuxico, mas a gente não pode perder os princípios, né, basilares que essa festa, dessa formação da festa, né? A figura, como você falou, do Caboclo Alencar, né, daquele bate-papo que surge ali naquele boteco dele, eu não sei nem se o nome é boteco, é venda, ou é bar, naquele bate-papo ali das batidas, né, tradicionais que ele fornece, a lavagem do Beco forma-se ali, né? Nossa festa, a gente não pode abrir mão dela, como eu falei, embora haja desdobramentos dela após a lavagem, um carnaval que a gente faz, que o povo de Itabuna sabe fazer, e daqui nós surgiram figuras fantásticas do carnaval que atuam até hoje, como Luiz Caldas, né, que era ali do bairro da Mangapinha, também a Lô Bennett, né? Então, assim, Itabuna gosta de festividades, mas para além das festividades, aquilo que eu falei, o que eu posso avaliar é a nossa gestão. O meu entendimento, enquanto pesquisador de criminologia de ambientes, é que a arte e a cultura ela deve ser utilizada como instrumento de transformação social e de prevenção à violência, né? Quando você oportuniza a criança, está em tempo integral em uma escola, ou participar em um contraturno de várias atividades de arte, de cultura e de lazer,
você está trazendo ela, né? Você está fazendo uma contraforça à criminalidade, uma contraforça ao tráfico de drogas, né? Recentemente, naquele período, a gente rodou, Barbosa, aqui uma pesquisa sobre as famílias cadastradas no Bolsa Família, cerca de 27 mil famílias aqui em Itabuna cadastradas. E o que é que ocorre? Dessas 27 mil famílias, cerca de 70% delas são famílias monoparentais, ou seja, essa família só tem um líder dela, via de regra, mulher. E o jovem, o adolescente, principalmente do sexo masculino, perdeu esse pai ao longo de sua história, via de regra por episódios de violência. Ele busca em um outro sujeito aquele espelho, né? E quem que exerce nessas comunidades vulneráveis é o poder e o domínio, o poder econômico, o domínio da força. São esses sujeitos traficantes. Quando você leva a arte, a cultura, você faz com que o educador social que participa, seja em Casa das Artes, seja em movimentos, você consegue capilarizar em toda a cidade, ele acaba sendo um espelho desse adolescente, que o adolescente se espelha, né? E nessas atividades paralelas à escola, de forma sedutora, você faz a prevenção primária à violência. As cidades que fizeram isso tiveram a redução à violência de forma exponencial. E aqui o modelo para o mundo é Medellín, né? Medellín tem um complexo de favela, similar ao complexo de favela do Alemão, no Rio de Janeiro. Medellín era disputada por duas narcofranquias, a franquia de Medellín e a franquia de Cali. A franquia de Medellín era liderada pelo famoso Pablo Escobar, e o enfrentamento a essa sedução do narcotráfico foi feito através da arte, da cultura, do esporte e de uma educação integrada. Roberto é uma enciclopédia, aí tá por dentro de tudo. Roberto, olha, aguenta aí que daqui a pouquinho a gente vai bater mais um papo aqui, né? E a gente vai falar também sobre a atualizada, né, naquela situação lá do Oriente Médio. E eu gosto de chamar ali como o presidente americano chamou, né, que é o eixo do mal, porque ele nunca viu uma terra para o povo gostar tanto de matar como no Oriente Médio. Brigar, né? A gente fala disso daqui a pouquinho, Roberto. Valeu. Bom, gente, então para a gente finalizar aqui, qual a expectativa de vocês? Quantos foliões devem sair esse ano no Casados aí, na lavagem? A média é 100. 100, né? 100. Mas você acha que o pessoal está interessado, estão procurando já? Já estão procurando. Ah, bacana. E aí, meu amigo, qual a sua expectativa aí para essa lavagem do beco? A expectativa é boa. A gente está passar os nossos telefones para as pessoas entrarem em contato para mim. Ah, bacana. O meu número é 988716187. Pedro Nascimento. 8861 88716187. 8871 6187. É Pedro Nascimento, é o vice-presidente do Bloco Casados e Responsáveis. 9954 4270. Se eu tivesse falado antes, eu tinha botado ali no caractere. Não sei se dá tempo ainda, né? O pessoal anotar. E tem a nossa companheira Laurita. 98823 7305. Laurita, lembro muito de Laurita. Isso. Lembro. Bacana, viu? É isso aí, gente. Então, se você quiser, e quem quiser fazer parte do bloco ainda pode, é só ligar para esse número aí? Pode ligar para esse número. Sendo aí. Casado, né? Sendo casado. Se for descasado, aí vocês procuram Sandoval, né? Mas estando vivendo bem, ainda aceita. Tá certo. Alguma pergunta aí, Toné? Não, eu quero desejar a eles boa sorte. E vocês realmente, vocês são lutadores, vocês são resistentes e não vão deixar a folia morrer. Não deixe nunca esse sonho acabar. E essa folia, esses blocos, isso faz parte do nosso carnaval, da nossa vida. Que a vida inteira a gente se prepara um ano inteiro para brincar o carnaval. E a gente não pode deixar morrer. Uma cidade como Itabuna, tão grande, Porto Itabuna, se resumir só a uma lavagem do beco. Não desmerecendo os outros. Porque lavagem do beco é importante, é muito importante, tem que ter. Mas ali é uma prévia. A Itabuna tem que ter carnaval. É a cidade do carnaval, ela é conhecida em todo esse interior. Não é só aqui do Sudeste Extremo Sul, Sudoeste, vem gente de conquista, tudo quanto é lugar para o Carnaval de Itabuna. E vocês fazem parte disso, dessa história. Obrigado a vocês. Viu?
Obrigado e parabéns, viu? Obrigado a vocês Obrigado também. pela oportunidade. Estamos aí. Outra coisa, eu disse a Geraldo aqui, vou falar com vocês aí. A gente depois aliás, em março, né? Talvez até durante a lavagem, a gente vai produzir um documentário para contar a história desses 2 blocos tradicionais aqui de Itabuna, tanto Maria Rosa quanto o Casados. É. E aí a gente vai contar com vocês aí para produzir esse documentário para ficar para a história, né? Isso. Porque a história, Itabuna por ser uma cidade muito novinha, né? Cento e poucos anos, as pessoas não têm memória, né? São poucas gerações que passaram por aqui, mas tem muita gente que deixou um legado e esse legado está sendo esquecido, né? Aqui, por exemplo, a gente eu vou até fazer uma homenagem a ele aí nesse carnaval, o Charles Henry, que representava não só Itabuna, ele representava a Bahia na Escola Beija-Flor do Rio de Janeiro, né? Beija-Flor de Nilópolis. Todo ano ele era um carnavalesco que era destaque na escola, era citado aí para o Brasil e para o mundo, né? Como itabunense. E uma pessoa também que poderia ser homenageada, né? Deveria ser homenageado, né? Mas a gente aqui em Itabuna, aqui em Itabuna também ele fazia parte. Ele e Radigi Jesuíno saíam muito as fantasias mais luxuosas do Grapiúna, todo ano. Cada fantasia lindíssima. Eles faziam um baile aqui de fantasia, imitando aquele baile que tem no Rio de Janeiro, muito famoso, né? Que lá era o Clóvis Bornai, né? Que por sinal parecia muito com o Charles Henry, né? Isso. Até o Cavanhaque. Mas o Charles realmente deixou um legado aí, porque ele tinha uma coleção de fantasias incríveis. É pena que a gente não tem essa cultura aqui de uma política pública para isso, né, Toné? Preservar, porque né? Aquelas fantasias de Charles Henry hoje deveria ser um museu. Estão na mão do Eduardo Brito. Pois é, se da pensou um museu... Ele conseguiu resgatar, algumas já estavam até estragadas pelas traças e tudo, ele conseguiu resgatar. Então parabéns para o Eduardo. Charles sempre falava agora que dizia... o poder público deveria pegar aquilo ali e fazer uma sala, sei lá, de repente lá no teatro, né? Fantasias luxuosíssimas. Uma vez fizeram uma exposição no shopping, né? Foi. Eu acho que deveria ter uma exposição permanente lá no foyer do teatro, para que a gente até de outros estados, olha, eu vou ver como é a fantasia do Carnaval do Rio de Janeiro, né? Da Beija-Flor. Beija-Flor de Porque Nilópolis. tinha mais de 10, ele tinha um conjunto gigantesco, né, Toné? Botas, as coisas bacanas, gigantes. Então é uma figura realmente que marcou aqui na nossa região. Passou por aqui pela TVI, fez um programa aqui, né? E a gente tem assim uma afeição grande pela figura, né? Que era o Charles Henry, porque além de ser uma figura folclórica, né, Toné? Inclusive ele aparentava uma coisa que no fundo não era, né? Ele era uma pessoa muito bacana, mas tinha gente que tinha ele assim como metido, antipático, né? Mas não, ele era uma pessoa... Mas era o estilo dele, né? Era um estilo, né? Ele fazia um tipo, né? Era o jeito dele. E... Charles Henry não existe, era um personagem. Era um personagem. As pessoas falam, era um personagem. Com certeza. Então a gente vai tentar fazer essa homenagem aqui a ele durante o carnaval. Muito obrigado a vocês e parabéns, viu? Obrigado, meu. Mais uma vez, nós agradecemos, a família Casado e Recente Responsável. Agradeço a vocês. Obrigado. Obrigado, Tomé. Esse espaço aqui é de vocês, Obrigado né? a vocês. A TVI está aqui para isso, para a gente resgatar, preservar, manter a nossa cultura viva, né? E viva o carnaval. E viva o carnaval, viva aí. Um abraço. A gente conversou aí com o Pedro e com o Tadeu. Presidente e vice-presidente, respectivamente, aí do bloco Casados e Reticências Responsáveis. Um abraço. Agora a gente vai com o mestre Roberto José, né? Ô Roberto, antes de falarmos aí da geopolítica, né? Eu queria mais uma vez te perguntar isso sobre o carnaval, né? A FIC não poderia fazer aqui um museu do carnaval, sei lá, alguma coisa assim, para resgatar essas coisas que a gente não perder a história, né? De Itabuna. Até uma galeria com fotos lá, né? Seria super interessante. Pelo menos isso, né? Tanto os blocos famosos, como Maria Rosa de 1931. O que você acha, Roberto? Acho a ideia fantástica, né? Como você mesmo disse, essa galeria com esses artefatos históricos do carnaval pode ser tanto no novo teatro, né? O teatro que fica ali próximo ao hospital de base, né? Como pode ser no prédio da FIC, né? Que está com a perspectiva de iniciar a reforma agora, né? Isso é uma galeria, uma daquelas salas ser utilizada para isso, como um espaço de memória. Acho que a gente não pode perder isso, né? A memória é muito importante. Essas figuras, como foi dito por Toné, que fazem parte da história de Itabuna, dessa grapiunidade momesca, é preciso ser sempre relembrada, né? Então, eu acho importante, tanto pode ser no teatro, quanto pode ser também no Zélia Lessa, um espaço ali no Zélia Lessa, né? Ou no prédio da FIC, no antigo prédio da FIC, que fica ali na Praça Laura Conceição.
eu acho muito importante, Barbosa. Eu acho que essa proposta, inclusive, pode ser encaminhada para o atual presidente da FIC, o Clodoaldo, né, o Aldo. Tenho a oportunidade de conversar com o Aldo, né, e vou dar essa sugestão a ele aí, né, e Itabuna precisa disso, né, a gente tem, o único museu que tem na cidade está fechado, que é o Casa Verde, né, não sei nem se ainda existe, porque está muito tempo fechado, e tudo que fica fechado assim, sem manutenção, a tendência é acabar, né. Pensar que isso aqui é a civilização do cacau, hoje em dia não resta nada, nem memória. Mas deveria existir, porque a gente o cacau... só existe no livro de Jorge Amado, que mistura ficção com realidade. Né? O cacau está em alta, né? Nós tivemos recentemente aqui, a TVI de Portugal gravou a novela em Itacaré, a Globo está gravando uma novela sobre cacau em Ilhéus. A renascer. E o cacau na Bolsa de Valores de Nova York, Toné, explodiu essa semana, está em alta, né, no preço. Essa origem a gente não pode nunca esquecer, a gente só vê isso aqui tudo, a gente só deve ao cacau. Aqui é cacau, aqui nós somos o maior produtor de cacau do Brasil, né? Tudo isso que nós temos aqui hoje se deve ao cacau. Então a gente tem que manter essa história, né? Manter os museus. O museu é cultura forte, porque quando você vem turistar, né? Visitar, conhecer aquela região, você procura logo o museu, né? As pessoas que gostam de cultura, gostam de enriquecer culturalmente, procuram o museu. Então se a cidade tem museu para contar a história daquele lugar, todo mundo vai querer ver, né? Então acho que a FIC deveria juntar aí com a Universidade Federal, que é de Itabuna, né? E a própria UESC, embora está em Ilhéus, mas tem aqui uma contribuição muito grande com Itabuna também. O reitor e a Universidade Estadual, né? A gente faz parte. Estadual também, né? E até as particulares, que tem que deixar também uma contribuição para o município e fazer aí os 2 museus aí. Fica a sugestão aí, depois eu vou ver se eu converso aí com o Aldo Rebouças, né? Para ver se ele acata aí essa sugestão. Roberto, vamos lá então, né? Vamos dar uma passada aí no exterior, na geopolítica aí, porque, como eu disse aqui, o caldeirão está fervendo cada dia mais, né, amigo? A gente vive um mundo cada vez mais belicoso, né? E só fazendo uma pequena correção, o maior produtor de cacau no Brasil não é mais a Bahia. Hoje é o estado do Pará, o maior produtor, embora a Bahia tenha potencialidade de aumentar sua produção, tanto no modelo Cabruca, quanto no modelo a pleno sol, que é aquele que está sendo implantado, por exemplo, no oeste da Bahia. Então, a perspectiva da Bahia aumentar sobremaneira a sua produção de cacau, mas hoje o maior produtor de cacau é o estado do Pará. Mas, enfim, é só um adendo aí. Barbosa, o que a gente está vivendo hoje é um mundo muito mais belicoso, né? Muito mais perigoso do que foi há 5 anos atrás. Só para você ter ideia, a Polônia se prepara para uma guerra contra a Rússia, segundo o ministro da Defesa da Polônia. Isso em caso de Vladimir Putin, né, presidente da Rússia, vencer a guerra na Ucrânia e decida expandir, no caso, o seu conflito para os países da Organização do Tratado do Atlântico Norte. A declaração põe lenha na fogueira, a tensão no leste europeu. E essa declaração foi feita pelo ministro de Defesa polaco, ou seja, da Polônia, Władysław Kosiniak. Ele fez essa declaração ontem. E ele disse assim: assumo todos os cenários, levo mais a sério os piores cenários, declarou Kosiniak, ao ser questionado sobre uma possível agressão russa à Polônia. E ele diz: é preciso estar preparado para cada cenário. Disse. Segundo o ministro de Defesa do país, a situação no mundo é muito grave, ou seja, a gente vive cenários extremamente graves, não só com foco na tensão ali na Europa, no leste europeu, mas também a gente vive esse cenário ali. Por exemplo, a gente vive essa preocupação, no caso, no Mar Vermelho, que é aquele conflito no Iêmen, né, nos Houthis atacando navios que passam pelo Mar Vermelho, na Europa, que é o conflito Rússia, a possibilidade agora de conflitos sobre nações associadas à OTAN, que é o Tratado do Atlântico Norte, também no Pacífico, que é entre China e Taiwan, no caso aí também a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, mais o Japão, que por estar muito próximo, acaba a Coreia do Norte volta e meia dispara mísseis em direção ao mar do Japão. E isso causa uma certa inquietação. Também a gente tem conflitos na África, no Sudão do Sul, Nigéria, Ruanda, Mali, Burundi, República Democrática do Congo e também na Angola.
Barbosa, eu passei um mapa aí para a gente entender um pouco sobre essa situação da OTAN, um mapinha para você ver quais os países da OTAN que estão hoje associados à OTAN. Eu vou pedir a nosso amigo aí para colocar exatamente esses países. Logo após a queda do Muro de Berlim, em 89, nós temos, pouco a pouco, a partir de 97, a associação de países como Estônia, Letônia, Lituânia, Polônia, República Tcheca, Eslováquia, Hungria, Romênia, Eslovênia, Croácia, Montenegro, Albânia, a Macedônia do Norte e a Bulgária. O último aí que falta é a Ucrânia. A Belarus é aliado de primeira hora do Vladimir Putin. Então, esses países acabaram se associando à OTAN. O Pacto de Varsóvia, né, que era o antigo pacto que fazia contraponto à OTAN, acabou ruindo com a finalização da antiga União Soviética, né? Então, esses países começaram a se associar. A Ucrânia pretende se associar, existe um pré-acordo de filiação à OTAN, e a Belarus não vai fazer isso. Então, em caso e aí você vê muito bem esse mapa, muito bem desenhado aí, em caso de vencimento da guerra da Rússia na área ali da Ucrânia, a perspectiva, segundo, inclusive, inteligências de outros países, como a Alemanha, é de que Vladimir Putin comece a tentar expandir, ou ações de expansão, para países que estão principalmente nessa linha aí, que a gente chamava antigamente de cortina de ferro, né? Que era aquela linha que separava o leste europeu, os países da antiga União Soviética, dos países da OTAN. É bom lembrar que em 1939, quando iniciou a Segunda Guerra Mundial, os exércitos de Stalin invadiram a Finlândia. Eu até mostrei um mapinha, só para a gente fazer, Barbosa, um contraponto com a invasão na Ucrânia. O que é que acontece? Pronto, esse é o mapinha. Os exércitos de Stalin, aí nós chamamos a guerra de inverno. Aconteceu eminentemente no inverno do hemisfério norte. Os exércitos de Stalin, o exército vermelho de Stalin, invade a Finlândia, enquanto logo depois estoura a Segunda Guerra Mundial, e num acordo de paz, a União Soviética, e agora herdada pela Rússia, ficou com uma parte do território da Finlândia. A Finlândia assinou esse tratado para pôr fim, no caso, o conflito. E o que é que acontece? 20%, 10%, melhor dizendo, da Finlândia acabou ficando com a antiga União Soviética. E eu vou pedir que mostre aí o próximo mapa para a gente trazer um paralelo sobre a Ucrânia. O que é que acontece com a invasão na Ucrânia? Aí você está vendo toda essa área pintada em vermelho, a Crimeia, que foi anexada em 2014 pela Rússia, e toda essa área era uma área de conflito, em que a Rússia tem um certo domínio, principalmente em Donetsk, naquela área ali de Donetsk, Luhansk, e descendo passando por Kherson, Melitopol e Crimeia. Ora, em um possível acordo, e aí já se fala, Barbosa, de um possível acordo, inicialmente de um armistício. O que é armistício? É um tratado de não agressão até que se saia um acordo. Em um possível acordo, esse é o que se está desenhando aqui, é que a Rússia fique com uma parte do território da Ucrânia, principalmente e aí a perspectiva é que fique com a Crimeia, consolide esse espaço como sendo um espaço russo, a partir da invasão, também Luhansk e o território de Donetsk. Até porque a maioria de viventes nessa região é de maioria russa. E se você observar lá no passado, tanto por estratégia do Lenin como do Stalin, foi um processo de russificação da Ucrânia, né? A Ucrânia recebeu uma massa muito grande de russos, principalmente nessas áreas. E quando se passou um pseudo-referendo, a população, e aí se questiona a lisura desse referendo, acabou votando favoravelmente à anexação à Rússia. Então, dado esse processo histórico de anexação. Então, o que é que se está desenhando? Uma perspectiva de fim de guerra, mas a partir de um acordo e com a Ucrânia perdendo parte desse território para a Rússia. Então, é o que se está desenhando, isso é o que está mais próximo. É óbvio que o Zelensky, ele não aceita perder nenhum espaço para a Rússia. Por outro lado, Vladimir Putin também não quer
redapé do que ele já conquistou. E a história nos diz, e aí a história eu citei para a gente aqui, sobre a Guerra de Inverno, né, em que o exército da União Soviética, quando inicia em 1939, e 10 meses depois esse acordo saiu. E a guerra na Ucrânia já está chegando a 2 anos, né? Chegou a 2 anos, está se arrastando. Tanto os países da OTAN quanto a própria Rússia demonstram um desgaste, e é uma guerra sem precedentes na história, mas a gente, não da forma como está acontecendo, porque você está vendo, a gente está observando uma guerra muito tecnológica, né? O uso de drones, e de drones, inclusive, de processo de formação e de formatação muito barato, né? E você, por outro lado, tem, por exemplo, o domo de ferro, ou quando você utiliza um sistema de defesa antiaérea, o sistema de defesa antiaérea é muito mais caro, precisa de muito mais tecnologia para abater esses drones que são baratos, do ponto de vista da produção e do ponto de vista do que se custa. Mas a gente está vendo um processo nunca antes visto na história. Mas há uma perspectiva, Barbosa, que a guerra tenha fim a partir de uma assinatura de armistício com perdimento de parte de território para a Rússia. Isso é o que está se desenhando. Barbosa? Ok, Roberto. Agora, rapaz, você vê o que é a falta de uma, digamos assim, de uma inteligência política, né? O presidente da Ucrânia, talvez por inexperiência, um rapaz jovem, saiu recentemente do meio artístico, né? Ele foi muito ingênuo em achar que ele ia vencer essa guerra. Eu acho que ele poderia ter entrado em acordo antes da guerra estourar, né, Roberto? Porque, veja bem, qual é a importância dele fazer parte da OTAN diante de um quadro, né, que chegava para ele ali de momento, que seria um ataque da Rússia? Então, se ele via que não tinha condições de enfrentar de igual para igual a Rússia, era melhor ter proposto ou aceitado um acordo, né, e não fazer pacto com a OTAN. Qual é a sua opinião disso aí, Roberto? Ou você acha que ele está certo, ele tinha que encarar a Rússia mesmo de igual para igual? Veja bem, a gente tem 2 fatos que é preciso ser levado em conta. O primeiro grande fato é que a OTAN errou quando o Pacto de Varsóvia ruiu e ela não chama a Rússia para um acordo, para trazer a Rússia para a própria OTAN, ou o desfazimento da OTAN. E aí gerou essa inquietação. O segundo grande fato, Barbosa, não se faz um acordo se você não briga antes e demonstra contra a força. Porque se o sujeito vem e te bate e você, não, vamos fazer um acordo, você perde. Você vai perder muito mais, então é preciso fazer. E aí é análise de guerra mesmo. Questão de você colocar sua tropa na rua para fazer contra a força e a partir daí tentar vencer, ou mesmo sabendo que não ia vencer, porque é forte. O exército russo é muito forte, mas não tão forte quanto se pensava, até porque a Ucrânia acabou recebendo de forma muito grande ajuda da OTAN, inclusive com envio de mercenários, que são profissionais de guerra contratados para isso, através de empresas. Os Estados Unidos têm centenas, milhares de empresas que encaminham mercenários e que fazem alistamento no mundo inteiro. O Brasil está hoje recepcionando, inscrevendo ex-militares ou militares da ativa que queiram sair para atuar nesses exércitos de mercenários nas guerras que não são dele, mas que eles vão ali por um salário. Então, assim, não se faz um acordo sem fazer contra a força. Zelensky um dia talvez pensou em vencer a guerra contra a Rússia, mas a Rússia também tem aliados, e aliados fortes, como a China, o Iraque, a Coreia do Norte, que fornecem para o exército russo, e a Rússia tem dinheiro, pelo menos ela tem commodities que valem muito dinheiro, como petróleo, né? Os hidrocarbonetos nas suas diversas formas, tanto com petróleo como gás, mas também gasolina, óleo diesel, mas também tem minério, né? Tem ouro, tem pedras preciosas, isso vale muito. Então, a Rússia consegue comprar equipamentos militares e fazer esse enfrentamento. Então, a perspectiva, primeiro, o Zelensky, ele fez o papel de forma correta, fazendo essa contraforça, buscando acordo com países da OTAN, para fazer esse freio à Rússia, senão a Rússia ia marchar até Kiev e ia anexar, Barbosa, toda a Ucrânia. O que é que vai acontecer agora? A Rússia deve ficar com um pedaço, é o que está se desenhando, com um pedaço da Ucrânia, muito provavelmente com a Crimeia em sua totalidade, parte ali de Luhansk e Donetsk, que são territórios em que a maioria dos viventes
são russos, russofonos, né? Ou seja, que falam a língua russa, são russos. Então, é muito provável que a Rússia fique com o naco do território ucraniano, e aí a gente tem um fim nessa guerra. Beto, as últimas notícias também que tivemos aí da faixa de Gaza dão conta de que os médicos nos hospitais não querem mais atender pacientes graves, né? Apenas aqueles que podem se recuperar rápido. Isso deve aumentar o número de mortes aí na faixa de Gaza, que já passam dos 27 mil, né? A situação está se agravando a cada dia aí, e isso também, de certa forma, faz com que a ONU, né, e outros países pressionem a Israel para um cessar-fogo, né? A gente vivencia a faixa em Gaza de um verdadeiro genocídio. E aí, de forma estatística, de forma muito perversa, porque é perverso tanto para quem decide quanto para quem está lá sendo vítima. É isso, os médicos decidem, eu vou pegar esse sujeito aqui que está em estado muito grave, que tem uma perspectiva de morrer de mais de 90%, vou gastar tempo, energia, medicamento, mão de obra com ele, ou vou para figuras, para pacientes que têm uma perspectiva melhor de tratamento e de sair recuperado aqui. Então, é uma decisão muito perversa, né? Que afeta a todos, mas que infelizmente faz parte da estatística. A gente está vivendo ali na faixa de Gaza um verdadeiro genocídio praticado pelo Estado de Israel, né? Então, o Estado de Israel, que já havia uma xenofobia relacionada a Israel, né? A descendentes da nação israelense, a gente está vivenciando isso, uma piora no mundo em razão disso. A gente vivencia essa batalha dos Houthis, mas aí você tem também o Hezbollah e o Hamas, o Irã financiando essas facções, né, ou esses milicianos, ou esses terroristas, porque o Irã também tem muito dinheiro para financiar, tem tecnologia para isso. Há informações que o Irã já tem a bomba atômica, já tenha produzido sua bomba atômica. Então, a gente hoje vive um mundo muito belicoso, a indústria armamentista está em alta, e a gente sabe que por trás desses conflitos, você tem um estímulo dessas indústrias que ganham muita grana com isso. Os Estados Unidos se tornaram a primeira potência mundial logo após a Primeira Guerra Mundial, vendendo equipamentos para todos os lados. Na Segunda Guerra Mundial, ela entra no segundo tempo dessa guerra, né? Se fosse uma disputa no futebol, né? No campo de futebol, ela entra no segundo tempo, entrou realmente para decidir, mas a sua indústria de guerra cresceu muito nesse momento. Roda muito dinheiro na indústria armamentista, que acaba estimulando isso, né? Para vender quantos milhões de dólares, quantos bilhões de dólares já foram torrados nessas explosões a partir das guerras estimuladas, né? Então, isso gera uma economia, a economia de guerra. Por trás disso, a gente sabe, se a gente via antes, só na África, o estímulo da indústria armamentista nas guerras locais, e vender equipamentos de armamentos, trocando por ouro, por pedras preciosas, a gente está vivenciando isso ali no Oriente Médio e ali no leste europeu, com essas inquietações de conflito e de futuras guerras. A Polônia já disse que após que há uma perspectiva, a inteligência polaca diz que há uma perspectiva em até 5 anos que a Rússia invada o próximo país, que será um país provavelmente da linha da OTAN, muito provavelmente a própria Polônia, né? Para encerrarmos, né, o presidente Lula ontem afirmou, né, de que não vai aceitar refugiados no Brasil, vindo da faixa de Gaza, que não seja brasileiro, né, devido ao tratado que existe. Agora, por que ele afirmou isso? Será que tem alguém pedindo asilo aqui no Brasil, alguém que faz parte do Hamas, lá da faixa de Gaza? A notícia que a gente tem, o que foi divulgado, é que, primeiro, essa fala do presidente Lula, ela vem com muito cuidado, né? Primeiro, os brasileiros, que são brasileiros, muitas vezes, ou de dupla nacionalidade, que são brasileiros e palestinos, ou brasileiros que já vivem lá há muito tempo. Então, em sendo brasileiro, a legislação autoriza que essas pessoas voltem a morar no Brasil.
Não sendo brasileiro, o pedido de exílio segue todo um trâmite legal. Isso não cabe ao presidente decidir. É óbvio que o presidente cria empecilhos, mas você tem um processo administrativo para admitir se uma pessoa, por exemplo, sujeito palestino, e se ele é militante do Hamas, decide pedir asilo no Brasil, isso precisa ser analisado de forma muito fria, porque, de repente, o Brasil vai estar abrigando possíveis militantes extremistas aqui, é muito perigoso. Por outro lado, você tem todo um processo legal que não cabe à discricionariedade de um sujeito dizer aceito ou não. Você tem que seguir toda uma questão que está prevista na legislação quando se admite recepcionar um exilado de guerra, né, ou um fugitivo de guerra, né? Então, fica muito nesse critério. Eu acho que a fala de Lula vem muito nessa coisa do cuidado. Primeiro, a gente precisa dar atenção aos brasileiros que precisam sair de lá, seja um brasileiro natural, seja um brasileiro com dupla nacionalidade ou aqueles natos, né, que são brasileiros natos, ou aqueles descendentes que vivem lá na faixa de Gaza. Mas, em princípio, é isso, é o cuidado dele em admitir essas coisas aqui, mas o cuidado é que existe todo um processo legal para você admitir o exilado de guerra. Ok, Roberto, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, enriquecendo aqui nosso conhecimento, né, sobre essa geopolítica, e espero que na próxima semana você esteja aí com a gente de volta. Pronto, meu amigo, um forte abraço. Quando você na segunda já será quarta-feira de cinzas, né? Tá bom, Roberto. Um bom carnaval para você, um bom feriado. Um abraço. Esse é o mestre Roberto José, né? Nosso mestre em geografia, essa cabeça pensante que tem aqui na região e que a gente fica muito feliz, né? Ter pessoas como o Roberto por aqui para enriquecer a nossa cultura aqui. Bom, eu queria aproveitar aqui e falar agora antes de falarmos aí do futebol, Toné, né? Porque o Itabuna joga hoje, viu? É um jogo muito difícil para o Itabuna. Eu acho que deu até pesadelo aí no torcedor do Itabuna, porque o time vai enfrentar o Bahia, ser um técnico, né? Com técnico interino. Complicada a situação do Itabuna, viu, Toné? Mas antes de falar do esporte, eu falo daqui a pouquinho, eu queria comentar aqui rapidamente, né? Algumas coisas estão acontecendo em Brasília. Ontem eu acompanhei uma sessão no Senado, né? A única comissão que se reuniu ontem foi a Comissão de Segurança Pública, e que discutia a proibição da saidinha temporária. O fim da saidinha. O fim da saidinha. E, assim, né, surpreendentemente, o governo é contra acabar com a saidinha. Ele quer que continue a saidinha. O Cajuru, que é até um comunicador, né, que foi eleito senador, ele representa o governo nessa comissão. Ele é o líder do governo e ele deixou bem claro qual é a vontade do governo. É contra essa lei, né, para acabar com a saidinha. Eu não entendo porque o governo, tudo bem, ele preza pelos direitos humanos, só que toda a saidinha que tem, uma boa parte desses presos... Quase 80%, Barbosa, não retorna. E ainda matam pessoas, matam policiais. E volta a ser reincidente para fazer até o mesmo tipo de crime. Então eu não vejo sentido, se um cara é condenado a 10, 12 anos de cadeia, que seja 5, 6 anos, não importa. Ele foi condenado, ele tem que cumprir uma pena, senão não é uma pena. Se você começa a dar saidinha, todo feriado, né, benefício para ele, então por que vai manter preso? Então não faz sentido. Essas leis do Brasil são cheias de brechas, né? Então eu acho assim, que essa coisa da saidinha não deve existir. Ele é condenado? Cumpra-se a pena. Agora, tem já um benefício da lei que diz o seguinte, né? Ele sendo de bom comportamento, não sendo um crime hediondo e uma série de outras coisas, ele pode sair com o terço da pena cumprida. Então já é uma grande vantagem. Eu não vejo por que essas coisas da saidinha. Aí eu acompanhei ontem, o projeto inclusive é do ex-juiz Sérgio Moro, que é senador, né? Ele foi o relator do projeto. Esse projeto de lei agora, ontem praticamente foi aprovado, né, nessa comissão, mas vai agora para a Comissão de Justiça, CCJ. Eu acredito que deve passar, porque tem uma pressão muito grande da sociedade, principalmente dos políticos de Minas Gerais, onde foi o último assassinato mais bárbaro, né, que a gente viu mês passado.
um sargento teve um tiro na cabeça, aquela imagem chocou a todos nós. Então tem uma pressão muito grande, inclusive do próprio presidente do Congresso, que é o Pacheco, né, que é presidente do Senado, e essa medida deve passar. Agora, vai ficar de fora aqueles, né, como já era antes, os criminosos hediondos, aqueles crimes, né, praticam crimes hediondos. Isso aí fica de fora, já era de fora, ele não tem direito à saidinha, né, então... Eles abriram uma brecha aí, meio... Fica difícil para a sociedade entender. Acho que terá direito também a saidinha aqueles que tem que ter um bom comportamento, claro, mas que estudem. Então vai ser uma loucura, as escolas e as universidades vão ficar lotadas de gente. Aí menos mal, porque assim, o preso que quer se ressocializar, que quer realmente se preparar para não voltar mais para o mundo do crime, eu acho justo que se dê uma oportunidade, né? Seja através de um cursinho. Esse é um viés para ter direito à saidinha. É você frequentar uma escola, sei lá, porque é uma universidade, você estudar. Estudar. Aí vale a pena, né? Desde que esse preso tenha um bom comportamento, não seja reincidente, né? Ou, sei lá, não tenha cometido crime hediondo, como já está previsto. Então aí tudo bem. Eu acho que é uma maneira de ressocializar e de se dar uma nova oportunidade ao preso. Mas saidinha para passar Natal, como a gente viu aí aquela moça que matou os pais, Dia dos Pais, Dia das Mães. Suzane Richthofen. Como é que justifica uma pessoa... Dia das Mães, Dia dos Pais, ela tem direito à saidinha? Não existe. Se ela matou o Brasil é um país que precisa ser estudado. Viu? O cara mata a mãe e no Dia das Mães ela sai. Tem esse benefício. Como diz a piada aí, tem que chamar a NASA para estudar. Para estudar, não pode. Porque não Valzinha, isso é uma doidice. Isso é uma maluquice. Loucura. Como é que a pessoa comete um crime, mata os próprios pais, aí no Dia dos Pais ela tem é contemplada com esse benefício de uma saidinha. Aí no Dia das Mães ela é contemplada, que ali ele matou não foi um não, matou foi o casal, o pai e a mãe. Ela pode não ter puxado o gatilho, mas ela mandou matar e ela fez parte, foi cúmplice. E a ideia, segundo falam, dela. Que foi dela, ela que foi a mentora de tudo. O próprio namorado dela denunciou, né? Que ela que foi a mentora. Os cravinhos, né? Daniel e o outro cravinho, os cravinhos. Inclusive, acho que já saíram também, né? Já inclusive esse rapaz já casou com outra pessoa, né? Tudo mais, está seguindo a vida dele. Mas ele cumpriu o terço da pena, né? Cumpriu tudo e ela... acho que já está solta também, inclusive ela está dirigindo Uber lá no interior de São Paulo, né? Aí, a última informação que eu tive, que ela é motorista de Uber. Tomara que não pegue nenhuma mãe pelo caminho. Bom, gente, piadas à parte, né? Mas aí chega a ser engraçado. Para confiar numa pessoa dessa é complicado. Chega a ser engraçado. Não é fácil não, quando você olhar e lembrar da história, ninguém vai querer não, né? Eita! Mas foi em boa hora essa lei, se acabar com isso, com esse fim da saidinha. Engraçado o governo ser contra. Como ser contra? O negócio é saidinha. 80% não retornam e voltam a praticar o mesmo tipo de crime. Latrocínio, roubo, seguido de morte. Sabe o que é que eu acho? Eu acho que o presidente Lula e o governo em geral, né? Porque o pensamento de Lula reflete nos demais, né? Ministros e deputados e todo mundo que é da base. Mas eu acho que é uma birra. Esse negócio de ser contra é uma birra do Lula. Tudo que é proposto por alguém ligado a Bolsonaro ou ao Sérgio Moro, ele quer acabar. Ele não quer e acabou, né? E como é um projeto do Sérgio Moro, eu acho que é por isso que o governo é contra. Inclusive, nessa comissão, ninguém da base do governo fez parte. Então, eu acho isso ridículo, eu acho absurdo. O Lula não precisava prestar um papel desse. O Lula é um cara inteligentíssimo, né? O cara que já chegou à presidência da República, veio do nada. Do nada assim, né? Para chegar até a presidência da República, a história dele se baseou com os trabalhadores, né? Um cara que veio de baixo. Um cara muito inteligente, muito elogiado até por opositores. Eu acho que essa birra dele é para fazer jus a um juramento que ele fez lá atrás, né? Quando o Moro fez o julgamento dele, ele fez ameaça ao Moro, tá na gravação, né? Ele fala, olha, quando eu sair daqui eu vou acabar com você e tal. Mas não precisa ser dessa forma, né? Eu acho que ele tinha que entender que o juiz Sérgio Moro estava fazendo ali o trabalho dele e passa uma borracha nisso, né? Deus já deu outra oportunidade a ele, ele é presidente dos maiores países do mundo, o Brasil.
Então não tem que ficar com essa picuinha, essa birra, né? Tem que acabar com o Sérgio Moro, tem que tirar ele do páreo, tem que tirar ele da política. Esquece isso, Lula. Passa uma borracha, vamos para frente. Porque quando você fica olhando muito para trás, pensando em vingança, pensando nessas picuinhas, você deixa de viver o presente, né? Então o Lula hoje tem duas coisas que ele não se quieta, ele quer de qualquer maneira se vingar de Moro, do Dallagnol e principalmente o ex-presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro nem é mais elegível até 8 anos, mas o Lula não esquece ele. O Lula hoje é o maior cabo eleitoral do Bolsonaro, vira e mexe ele fala do Bolsonaro. Olha, todo dia. Alguém tem que dar um conselho para ele. Esquece, Lula, esquece, passa a borracha, vamos para frente. Ele ofendeu, eu sei que ofendeu, principalmente durante a campanha. Eu soube, né, ouvi uma entrevista de um motorista que levou Lula para o debate na TV Bandeirantes de São Paulo. E esse motorista relatou... Na época da campanha? Esse motorista relatou que Lula chorou copiosamente dentro do carro, porque Bolsonaro encontrou com ele e chamava de ex-presidiário no debate, né? E disse que o Lula chorou muito. Mas esquece, Lula. Esquece, você também já chamou ele de genocida, né? Então fica elas por elas. Vamos deixar isso pra lá, vamos passar uma borracha no passado, vamos pra frente. Porque é para frente que se anda, já dizia aí um grande radialista que teve na Bahia, né? Levanta a cabeça e vamos para frente que se anda. Então tem que acabar com essas picuinhas, que isso só vai dar coisa que não presta, né? Se ficar com esse pensamento na cabeça, vai acabar fazendo bobagem. E até porque segurança pública, viu, Barbosa, vai ser o foco de qualquer campanha para presidente daqui a 2 anos. Não se engane, não. Segurança pública está na ordem do dia. E o governador Jerônimo reuniu a imprensa para dizer que houve uma redução de quase 18% em crimes, mas crimes violentos. Eu não sei considerar que tipo de crime não é violento. Eu acho que até roubar um celular, mesmo que você não tem um problema físico, toma um soco, lhe derrube no chão e roube seu celular, isso aí já é um crime violento. Violência, né, Toné? Já é uma violência contra você, que é um cidadão de bem. A violência não quer dizer só um tiro. Não é só um tiro, um soco, um tapa, um empurrão. Violência pode ser verbal, exatamente, pode ser o susto que a pessoa toma. Aquilo é uma violência, porque aquilo traumatiza uma pessoa. Agora, eu não sei onde foi que eles acharam esses números, que a Bahia tem sido realmente um dos estados mais violentos. Diz que houve redução, que em 2024... foram 368 casos nesse período aí de crimes violentos. Se em 2023 foram 451. Eu não sei onde eles acharam esses números. Que em homicídios, que uma redução foi de 15,3%, que reduziu. O ano passado foram 425 e esse ano 360. Nós estamos falando nesse primeiro mês só. Nesse período, janeiro, nós estamos no segundo mês do ano, de 2024, não é isso? Nós estamos em janeiro. Em furto de veículos também, ele disse que houve uma queda. Foram 632 e agora foram 511, não é? Eu não sei onde é que estão achando esses números, porque tem outra coisa aqui também, assaltos a ônibus. Reduziu. O ano passado foram 57 e esse ano, por enquanto, 33. No mesmo período, né? No mesmo período, em 2023 e 2024. Eu não sei onde essa Secretaria de Segurança Pública achou esse número. Porque a Bahia teve uma época, um momento aí, muito forte. Foi muito alto. Assaltar ônibus, incendiou ônibus. Morte de policiais agora virou moda. Estão matando policiais. Agora mataram um em Guarulhos ontem. De novo, todo dia morre uma polícia. Alguém da polícia, principalmente da polícia militar. Está virando brincadeira. Segurança pública agora está na ordem do dia. Você não, o cidadão hoje está vulnerável, está fragilizado. As mulheres e os idosos são as vítimas mais frequentes. Pega um idoso na rua, você empurra, joga lá no chão e rouba. E acabou. Roubaram um outro dia, ele caiu, bateu o crânio, traumatismo craniano, morreu. Um senhor de 70 e poucos anos. Poxa, então vem dizer que na Bahia reduziu o crime, não sei não esses números, viu, Barbosa? Eu não posso dizer que é mentira, porque eu
não faço parte de secretaria nenhuma e não tenho essas estatísticas, mas eu acho que essa redução tem que rever esses números. Olha, mentira não é, né? São estatísticas, né? São números. Agora sim, manipulações de números, isso pode acontecer. Por exemplo, se alguém acha que um assalto sem morte não é violência, então ele já tira esse número da estatística. Feminicídio mesmo tem aumentado, muito. Terrível. Hoje mesmo voltou a se falar da morte da moça lá no posto de gasolina em Ilhéus, que o cara matou a mulher. Policial, aí ele né? disse, policial militar, ele disse que foi por causa de uma chave, que ela estava com a chave dele do apartamento. Sim, vai cobrar uma chave do apartamento com a arma na mão, isso foi acidental. Mas com a arma na mão, você foi com a arma, Barbosa, para matar. Isso aí é motivo fútil, Você foi né? pra lá pra matar. Isso Olha que idiotice. E o advogado dele... A chave do apartamento é mais fácil você trocar a fechadura, né? Foi na vista de todo mundo. Ele com a arma na mão. Ele, além de bater na mulher, depois filmado, ele voltou, né? E atirou nela. Isso foi filmado. Matou. Foi feio. Matou a sangue frio. Aí vai dizer, foi acidental? Acidental? Você a mulher no chão, você atirando? Não pode ter sido quando você impunha uma arma, a partir dali nada é acidental. Nada é acidental, exatamente. Acidental é se a arma disparar no bolso ou no coldre aqui da arma, mas você empunhando a arma, como é que vai ser acidental? Tem, né? Ele é bem visível, as câmeras registraram ele com a arma na mão atrás dela. Que é isso? São desculpas, né, que o assassino ele fala para tentar diminuir a culpa, né? A estratégia até da defesa. Mas aí foi muito ruim. Cabe ao julgamento, né? Ao júri que vai julgar. Júri popular, né? O júri popular que vai decidir, né? Mas dificilmente essas desculpas colam. Por falar em desculpa e júri, o Daniel Alves, que é baiano, jogador de futebol, hoje entra no último dia do seu julgamento na Espanha. A esperança é a última que morre, mas é lamentável falar isso. Ele mudou o depoimento várias vezes, já 5 vezes já. Mas o melhor depoimento foi o último, né? Porque realmente o cara que está numa boate, ele está bebendo. Ninguém vai pra boate. Não, mas que advogado é esse? Agora no final que resolveu usar como mas o primeiro estratégia da defesa. Peraí, dizer que ele estava super bêbado. O primeiro advogado saiu, né? Talvez até por discordar das versões dele. E o último advogado aceitou com essa condição, né? De falar que estava inconsciente, estava alcoolizado, estava drogado. Mas isso já não conta mais, porque o depoimento da moça, né, e das testemunhas pesam bastante. Quando 2 testemunhas falam, é o que vale, né? É a verdade. Então, já foram ouvidas várias testemunhas. Algumas confessam realmente que estavam bebendo, né? Ao lado dele. E ele estava bebendo mesmo. Está numa boate, tem a imagem dele com o copo na mão. Agora, e o fato dele estar bêbado ou não dá o direito a ele de apalpar várias mulheres, né? No órgão genital, né? Ele estuprou. Não, como é ele que estuprou a moça, Sim, Barbosa. Mas antes disso, ele apalpou outras mulheres na boate. Elas já denunciaram também. Isso pesa mais contra ele, né? Além do estupro. A moça que foi estuprada no banheiro, ela confessa que foi de espontânea vontade para o banheiro, porque ele chamou, mas que ela não queria fazer sexo. E ela foi obrigada, inclusive ele machucou ela, jogou no chão, o joelho dela machucou. Está pesado para ele, ele não vai escapar dessa não. E outra coisa, ele é o bode expiatório da vez, porque a lei foi alterada lá, né? E antes disso esse crime era impune, né? Não só para a Espanha, mas em outros países da Europa. Aí foi em Barcelona, né? O caso dele foi em Barcelona. E como se trata de uma lei nova lá na Espanha, em Barcelona, o juiz quer fazer o cumprimento da lei para servir de exemplo para que outros Daniel Alves não apareçam, né? E estuprem outras mulheres. Então, é aquela história, viu, Toné? Ele vai pagar pelo que fez, ele merece pagar, por quê? Porque o Daniel Alves era uma pessoa que saiu do nada, do interior da Bahia. Juazeiro. Foi jogador do Bahia, foi vendido diretamente para a Espanha, não chegou nem a passar por outras equipes aqui do Brasil. Se fez no Barcelona como um dos melhores jogadores de todos os tempos lá, como lateral. Da temporada, filho. Foi o melhor jogador ao lado do Messi, era quem mais servia a bola para Messi, né? Teve todos os títulos da Europa que ele podia sonhar, todos os troféus, ganhou muito dinheiro. Cara realizado, casou com uma modelo, uma mulher bonita, realizada, Joana. Teve filhos, aí no final da carreira faz uma bobagem dessa. Então um cara desse realmente tem que pagar para aprender,
porque parece que ele não cresceu como homem, né? E aí realmente tem que pagar. Vai passar aí pelo menos 8 anos na cadeia para aprender. Ou mais. Não, mais não, porque a pena é de 8 anos, né? Agora o Ronaldinho Gaúcho também teve um problema desse na Itália, né? Vários jogadores. Não foi Ronaldinho Gaúcho, foi Robinho. Robinho, aliás, foi Robinho. Robinho, que foi do Santos, também abusou de uma moça na Itália. Foi condenado e fugiu para o Brasil. Aí, como não tem extradição, né? Ele é o caso na Espanha, não quiseram liberar. Mas os advogados do Robinho estão tentando aí ver se faz um acordo com a justiça italiana para ele se apresentar e cumprir uma pena. Porque o problema é que o Robinho não pode viajar para lugar nenhum. Ele hoje é refém dele mesmo. Não é só na Itália. Não, em vários países da Europa, onde tem... como é que chama? A Interpol. Não, onde existe uma combinação entre os países, né? Esqueci o termo agora. Mas aí, se ele for para qualquer país onde existe esse acordo, ele pode ser preso. Então, ele não pode viajar, né? A mesma coisa poderia acontecer, por isso que não querem relaxar com Daniel Alves, com medo dele fugir pro Brasil. Mas se ele fugir, é um idiota, porque aí não pode voltar para lugar nenhum mais. Não, mas não tem como ele fugir agora, porque ele está preso, né? Hoje ele provavelmente deve mas estão pedindo também um relaxamento da prisão. Mas não vai ter, porque, como eu estou te falando, ele vai servir como um exemplo. A justiça espanhola já disse isso, né? Ele vai ser um exemplo para que outros casos não aconteçam. Porque o problema do brasileiro, Toné, é que ele acha que todos os países é igual ao Brasil. O que é o Brasil? O Brasil você tem vai sempre preso jeitinho, hoje, né? Você vai preso hoje, aí suborna um, suborna outro, o dinheiro vai parar na mão de autoridades e aí relaxa a prisão e o cara esquece e vai embora. Mas os outros países não são assim, Toné. A corrupção não é a primordial causa lá. É diferente do Brasil. Aqui a corrupção está no judiciário, está nos delegados, está na polícia, está em todo lugar. Mas lá não. Lá não é o dinheiro que conta como mais forte. Lá eles prezam pelo exemplo, pela severidade, né? São países de culturas milenares. Então a gente tem que respeitar e é bom que o brasileiro aprenda com isso, né? Tem outros que saem daqui carregando droga para países onde tem pena de morte. E depois quer que o presidente do Brasil interceda lá para evitar a morte dele em outro país. Não tem nada a ver. A cultura é de lá, o presidente é de lá, a lei é de lá. As leis são de lá. As leis são de lá. Cada um tem que respeitar. Das nossas. Então o brasileiro é muito mal acostumado e ele ainda quer mudar o costume de outros países. É brincadeira o negócio desse. Aí fica difícil, né? Aí fica muito difícil. Bom, gente, vamos falar agora de esportes, vamos falar de futebol. O Campeonato Baiano segue hoje com mais uma rodada. Vamos conferir aí quais são os jogos de hoje. Nós teremos hoje o Atlético de Alagoinhas enfrentando o Juazeirense, o Jacobina enfrentando o Vitória, né? O jogo é em Jacobina, e o Bahia enfrentando o Itabuna, o jogo é na Fonte Nova. Esse jogo nos preocupa muito porque o Itabuna não poderia perder agora, né? Porque ele está fora da zona de rebaixamento e teria chances aí de entrar na fase de classificação. Mas se perder para o Bahia hoje a coisa vai se complicar. Então a gente precisa torcer aí para o Itabuna conseguir um milagre, que é pelo menos um empate na Fonte Nova. Quando eu digo milagre, porque o Bahia é um time hoje muito superior ao Itabuna, né? É diferente do ano passado. Esse ano o Bahia está com um time muito mais qualificado, um time bom. E mesmo que o Rogério Ceni não coloque em campo as maiores forças do Bahia, que é Cauli, que é o Everton Ribeiro, mas o Bahia tem um time muito superior ao do Itabuna. Então dificilmente o Bahia vai ceder um empate ou uma derrota para o Itabuna. Então é preocupante e a gente fica nessa torcida, Toné, porque além do mais o Itabuna tem outro agravante. O Itabuna está sem um treinador experiente. Quem está treinando o Itabuna é um garoto recém-formado em técnico. É o quê? Mas é o interino. Maico. É o interino. É o Maico, né? Então a gente sabe que ele pode ser até um bom técnico, ter futuro, mas ainda não tem know-how, não tem casca, né, para um jogo desse. Então é difícil e não sei como é que os jogadores do Itabuna vão se portar em campo. Vamos aguardar para ver, né? Torcendo hoje à noite. E o horário é horrível também. 9h30. 9h30 da noite. Então vamos esperar para ver, né? Agora, por outro lado, é bom porque o Itabuna já joga também sabendo o resultado dos outros jogos, né? E se ele vai pro rebaixamento ou não, se ele volta ou não, né? Tomara que não volte, mesmo perdendo. Hoje é ganhar ou ganhar.
Não pode nem empatar, né, Barbosa? Não, olha a classificação aí, como é que tá. Ó. O que tá verdinho aí são os times que estão nas zonas de classificação. O que tá vermelho é o rebaixamento. O Bahia é o primeiro colocado com 10 pontos ganhos em 5 jogos. O Barcelona de Ilhéus é o segundo colocado com o mesmo número de pontos do Bahia, só que tem um jogo a mais. O Jequié está em terceiro lugar com 10 pontos ganhos também, a mesma quantidade do Barcelona, mas perde alguns critérios, né, de desempate. Já o Vitória é o quarto colocado com 9 pontos ganhos em 5 jogos. Se o campeonato terminasse hoje, né, esses 4 times aí estariam classificados para as semifinais. Aí em quinto vem o Juazeirense com 8, em sexto Jacobina com 7, em sétimo Jacuipense com 6, em oitavo o nosso Itabuna com 6. Aí é que vem o problema. Bahia de Feira tem 5 e Atlético de Alagoinhas tem 4. E o Bahia de Feira joga hoje? Joga. Não, hoje não, mas o Atlético de Alagoinhas joga. Se o Atlético de Alagoinhas vencer, ele passa o Itabuna. Se o Itabuna não vencer ou não empatar, ele passa o Itabuna. E aí o Itabuna vai para a zona do rebaixamento. Esse é o perigo, né? Agora, se o Itabuna perder do Bahia e o Atlético também perder, mesmo jogando em casa, né, com o Juazeirense, se ele perder, aí se mantém tudo como está. Então a gente precisa torcer hoje para o Itabuna pelo menos empatar e secar o Atlético de Alagoinhas para que ele não vença o seu jogo. Pelo menos empate também jogando em casa. Aí o Itabuna se mantém fora da zona do rebaixamento, tá certo? Essa é a situação do Campeonato Baiano de Futebol, a gente vai acompanhar e no programa de amanhã a gente vai trazer aqui os gols e a classificação atualizada para você, né? Torcer, né? Torcer e rezar. Eu acho que ali, primeiro rezar, depois vai torcer, porque tá difícil, viu? Ainda vai jogando na Fonte Nova, o Bahia vai jogar em casa, jogar lá em Salvador, né? É difícil com a torcida, né, toda aí, né? E a torcida tem apoiado muito o Bahia, né? Bom, gente, por falar em futebol, né? A Libertadores já voltou, né? Os times de Botafogo e Bragantino vão disputar aí a pré-Libertadores, já começam a jogar essa semana, tá? Botafogo que tem a maior contratação até agora, né? Da história do futebol brasileiro. O jogador mais caro contratado agora foi do Botafogo. O Luiz Henrique, que era pretendido também pelo Flamengo e pelo Palmeiras, mas o Botafogo conseguiu esse jogador. Olha, tem 2 times que vão ter mais facilidades em contratar jogadores que estão na Europa, jogadores bons, né? Que ainda tem chance de jogar em grandes times da Europa. Um é o Botafogo, o outro é o Bahia. Por quê? Porque esses 2 times, eles possuem outras equipes grandes lá na Europa. Então o jogador vai sair da Europa para jogar no Brasil, mas sabendo que a qualquer momento ele poderá voltar para a Europa, inclusive para o time desse aí, do mesmo dono, que é o City, pelo lado do Bahia, e tem outras equipes pelo lado do Botafogo, que é do empresário, né, o João Tex. Eles têm grandes equipes lá fora. Então esses jogadores sabem dessa possibilidade. O Flamengo é um time grande? É uma nação, 60 milhões de torcedores, tem dinheiro para pagar? Tem. Agora, o problema é que o jogador às vezes fica com receio. Eu vou para o Flamengo e depois para me voltar para a Europa vai ficar mais difícil. E quando se trata dessas 2 outras equipes e também o Vasco, que tem um grupo internacional, aí as coisas podem ser diferentes, porque o jogador já pensa, eu vou estar nele do Botafogo, mas a qualquer momento, se eu não ficar bem lá, eu vou pedir para voltar para a Europa. Então tem esse meio de campo aí. Foi a decisão que o Rogério Ceni tomou para ir para o Bahia, inclusive levando o Everton Ribeiro e outros jogadores que ele está querendo levar também. Por quê? Porque ele está convencendo isso, né? Olha, o City não é só o Bahia. Aliás, o Bahia não é só o Bahia, né? O Bahia é o City. Então você jogando no Bahia, treinando no Bahia, a qualquer momento você pode ir para o Girona, você pode ir para uma outra equipe aí da Europa, né? Ou até mesmo de outro país. Porque o City hoje tem times aí em vários países. Então é um grupo muito forte. Tudo isso pesa, né, na cabeça do jogador. Foi o que pesou no Luiz Henrique para ele não ir para o Palmeiras e não ir para o Flamengo e foi para o Botafogo. Então ele foi a maior contratação já feita até agora, né? 20 milhões de euros, mais de 20 milhões. Bom, agora, Tony, a gente vai ver aí um simulado de atendimento de múltiplas vítimas, né? As equipes se preparando aí para a segurança do Carnaval, que é o maior do Brasil, Carnaval de Salvador. Vamos ver aí.
bom dia, boa tarde, né, no caso. Nós não esperamos nunca que aconteça a fatalidade, mas em acontecendo, nós estamos preparados. E esse simulado é importante para que a gente bote em dia as práticas necessárias para atuar numa ocorrência, num grande evento como o Carnaval de Salvador. Nós estamos aqui com 35 bombeiros, 5 viaturas, para participar com outros órgãos dessa ação, visando a proteção do nosso folião. Então, saber o básico, né? Canta que é sucesso. É uma referência, né? Uma referência ao primeiro do Brasil. Tá? E contribuir para melhor preparo dos profissionais que vão atuar no Carnaval. Bom, é uma ação importante, especialmente numa festa de grande aglomeração, onde a gente faz um treinamento e um preparo de toda a equipe das forças e dos órgãos públicos de forma integrada. Onde a gente tem aqui a SAMU, a gente tem os hospitais, tem o Corpo de Bombeiros, tem a saúde de seleção e de triagem desses pacientes. Então é muito importante para a gente poder estar preparado. Claro que a gente quer que a festa seja de muita alegria, mas se eventualmente a população precisar, todas as forças de segurança e saúde estão juntas no mesmo propósito da urgência, emergência e salvar vidas. Lá, na verdade, é um centro de múltiplas vítimas que ele funciona no estacionamento do Hospital Geral. Se você observar lá, ele fica com os equipamentos prontos. Caso ele seja acionado, ele foi montado em 2016, é o primeiro centro de referência de múltiplas vítimas implantado no Brasil, e a gente só teve uma vez que foi utilizado em 2017, quando houve o acidente com o barco de Mar Grande, Salvador, mas que a gente está lá à disposição da população. Então a gente sempre precisa capacitar os profissionais para, em situação de emergência, a gente possa prontamente utilizá-lo. É isso aí, né? Você vê, Tony, a organização do Carnaval de Salvador se profissionalizou, né? E esse profissionalismo chegou aos órgãos públicos, né? São mais de 4.000 bombeiros que vão atuar no Carnaval de Salvador. Aí tem os agentes de saúde, os agentes de segurança. Inclusive a Polícia Militar leva policiais de várias cidades do interior para reforçar o Carnaval de Salvador. O circuito do Carnaval tem porteiras de entrada e de saída para evitar arma de fogo, né? Arma branca. Mas tem uma novidade também que está dando muita polêmica, Barbosa, que é uma tal de passarela que eles fizeram para acomodar os ambulantes ali no trecho do Farol da Barra ali. E eu achei interessante, depois da balaustrada, eles fizeram uma passarela, um tipo... como se fosse um andaime, né? Exatamente, para o pessoal botar lá seus isopor, seus freezer, tudo para vender. Não necessariamente ficar na avenida, porque ficavam imprensados. E quando vinham os blocos, com aqueles cordeiros, aquelas coisas, empurrava o povo caía tudo em cima das bebidas do pessoal lá, dos ambulantes, coitados. Então eles fizeram, após a balaustrada, eles colocaram essa passarela, uma polêmica, o Ministério Público entrou no meio. Já é coisa política, acho que aí entra política, né? Porque já querendo... ali eu acho que melhorou para todo mundo. Melhorou, ficou perfeito ali. Agora pronto, você passa, você vai comprar sua cerveja, seu refrigerante, sua água e vai passando. Não precisa necessariamente empurrar o pessoal, coitadinhos. Que eles perdiam às vezes, ficavam um empurra, caía as bebidas no chão, caía tudo. O nego aproveitava, roubava e saía correndo. Não. Agora melhorou essa passarela. Liberaram. A partir disso que aliás, não, a liberação era hoje. Ontem que foi feita a última vistoria que o Ministério Público exigiu para que fosse liberada essa passarela. Que alguma coisa não estava bem lá na estrutura, lá, questão de segurança. Tudo bem. Mas é uma novidade que o Bruno Reis está de parabéns, que foi perfeito. Inclusive ali, Toné, fica o vendedor ambulante, ele fica guardado. Ele fica protegido. Protegido por um guarda-corpo de cimento que tem ali. Tem alguma parte ali que já é um tubo de inox, né? Que protege. Porque empurra é loucura. Quem sabe que é o Carnaval da Bahia? Eu já participei atrás do trio ali. É loucura. Quando passa um chiclete com banana, o Ivete Sangalo. Cláudia Leite, o pessoal sai de baixo. O Carlinhos Brau sai de baixo. É uma massa humana que sai empurrando. Aí empurra, derruba tudo. Pessoal, não. E ali vem arrastão no meio. Foi bom para o fulião e para o... E o pior, Vitor, né? Que quando é um bloco de corda, né? Que aí a corda fica na calçada, espremendo todo mundo, criança. O pessoal que tá fora da corda fica junto dos ambulantes, derruba tudo. E aí tem um agravante, que do lado de fora da corda vem os arrastões de bandido roubando todo mundo também, né? Ainda tem isso. E aí sai de baixo, Deus nos acuda.
Por isso que os camarotes de Salvador hoje são milionários, né? Ganham muito dinheiro. R$3.000 por cada noite paga uma tem pessoa. Tem uns que é 5 mil. O camarote de Salvador tem que é o mais nobre, o mais VIP, que é ali onde era um Ondina Park Hotel ali, por ali é um Parque de Ondina. Ali é uma estrutura que o pessoal de fora que está em hotel, o pessoal turista está hospedado lá, eles estão ainda oferecendo, você paga ainda no pacote, R$30.000 com o transfer, como ele chama, né? Aí vem de van, para você não passar no meio do povo e tal, você vai direto para a porta, já entra dentro do camarote, sem passar por aquela massa. 30 e 35 mil você paga a parte. É brincadeira. É onde o Neymar sempre vai, né? Mesmo quando tá machucado. É pra quem pode, viu, Barbosa? Olha, o Jornal da Tarde de hoje tem vários destaques. Você tá vendo passar aí no rodapé? Não, né? Não passou no rodapé, meu Deus. A última notícia eu pensei que tava passando aí. Ó, tem vários destaques aqui. Patrimônio da cidade, samba junino estará 3 dias no Campo Grande. O pessoal cobra muito a volta do samba, do pagode ali no circuito histórico do Carnaval de Salvador, né? Secretário Marcelo Warner incentiva a doação de sangue. Tá aí. No Chile teve uma perda ontem, né? Hoje eles estão fazendo lá o funeral do ex-presidente Pinheira. Faleceu ontem no acidente de helicóptero. Foi presidente 2 vezes. Um acidente de helicóptero, né? Foi. O Pinheira foi um empresário muito bem sucedido, né? Ele foi quem levou o primeiro cartão de crédito para operar no Chile, ficou muito famoso e muito dinheiro. Ele tem um patrimônio estimado. E o Chile já está passando por um problema por causa daquele incêndio florestal, né? Não é lá? Ele... Cento e tantas mortes já. Ele tem um patrimônio estimado em mais de 3 bilhões de dólares, é muito rico. Eu conversei ontem com um chileno, um amigo meu, Sérgio Leiva, que ele está morando em Santiago, mas ele morava lá em Vinha del Mar e morou também naquela região onde o fogo se alastrou mais, né? E estava me falando da tristeza que está o povo chileno, né? Um negócio muito triste, lamentável. O Chile... Foram mais de 160 mortes. Demora a acontecer, mas quando acontece tragédia lá, né? Repercute muito. Nós tivemos terremoto em alguns anos atrás, tivemos um pessoal na mina que virou até filme, né? 5 pessoas ficaram presas numa mina. Enfim, sempre acontece essas tragédias lá. E agora foi um incêndio que, segundo as autoridades, deve ter sido provocado por algum morador. Olha, acusado de tentativa de latrocínio é preso com submetralhadora em Salvador. Aliás, em Feira de Santana. Serviços municipais serão ofertados na plataforma do governo. Correntina tem contas de 2020 rejeitadas por superávit orçamentário. Quer dizer, sobrou dinheiro e as contas não foram aprovadas? Que contradição é essa, né? Vitória enfrenta Jacobina com força máxima. O Vitória quer ultrapassar o Bahia na classificação. O governo da Bahia publicou edital de concurso público para 160 vagas. Ex-âncora do Jornal Nacional é acusado de estupro pelo filho. Está aqui no Jornal à Tarde, hein? Campeão da Série B com Vitória está de volta ao futebol europeu. Criminoso rouba ambulância durante atendimento em ambulância do SAMU. Que tal? Agora no Brasil tem que ser estudado mesmo, até uma ambulância. O cara roubou uma ambulância. Foi em Salvador. Foi em Itapuã. Foi no posto de saúde de Itapuã, o rapaz ia chegando com o paciente e roubaram ele. Roubaram a ambulância, o motorista, coitado. Empresário tem carro interceptado e roubado em Lauro de Freitas. Deixa eu ver mais aqui. Boa fase, né? Contra o Itabuna, o Bahia busca 5º triunfo seguido na temporada. Cogitada para a eleição em Feira, Roberta se diz focada apenas na CESAB. Roberta, né, tá na CESAB e está sendo cotada para ser candidata em Feira de Santana. Vacina contra a dengue, entenda por que idosos precisam de receita. Polícia Ambiental realiza operação contra desmatamento em Trancoso, Porto Seguro. Camaçari acolhe professores durante encontro após recesso. Alagoinhas inicia matrícula nas escolas. Filha de Juninho sai em defesa do pai. Não merece passar por isso. Quem é esse Juninho? Vamos ver aqui. Agora fiquei curioso. Quem é Juninho? Tá aqui, ó.
Após ser acusado de assédio, né, dentro da casa do Big Brother, BBB, e agora ex-participante, Juninho recebeu um forte apoio nas redes sociais. Clara, de apenas 19 anos, filha do Carioca, gravou um vídeo defendendo o pai das acusações. Mas não precisa defender, né? É um programa de televisão, tá todo mundo vendo, né? Se ele fez algo de errado, todo mundo viu, né, Toné? Exatamente. Então, aí a filha está querendo ganhar notoriedade. Para terminar, eu quero falar sobre uma coisa importante aqui. Vamos lá, diga aí. O CETRAN, a partir de amanhã, vai estar lançando a campanha, a operação Carnaval, viu, Rafa? Bebida e direção não combinam. Tá no blog da Toné essa notícia tá aí. Bebida e direção não combinam. O consumo de álcool, quer dizer, ninguém é louco de beber álcool, né? Ninguém bebe cerveja, né? Uísque, vodka, espumante, ninguém bebe álcool. Mas o monitoramento do trânsito vai ser a partir de amanhã. De olho. A cidade toda vai ter blitz. Então, cuidado aí, hein, pessoal aí que tá aí irregular, para segurar a onda, porque vai ter blitz amanhã a partir da Operação Carnaval. Bebida e direção não combinam. E que as causas mais frequentes de acidentes no trânsito têm sido não só a bebida, como também o uso do celular no volante. Aí é brincadeira. Eu já vi motoqueiro com celular. Poxa, lendo mensagem, dirigindo com a mão só, aí fica difícil, né? Tem até aqui, logo aqui embaixo, aqui perto na saída de Itabuna para Ilhéus, tem um carro que eles botaram todo batido, acabado, a frente toda arrebentada, para alertar quem tá indo para a praia, tá indo para esses lugares, que não combina. Deixa para beber quando chegar no destino, aí enche a cara, toma seu porre. Mas não adianta, você tá bebendo e dirigindo. Anda de Uber, é o jeito. Tem que ir de aplicativo, né? Tem que andar num carro de aplicativo. Deixa o carro em casa. Você gasta bem menos. Você paga 10, 15 reais e você chega em casa bem. Do que você causar um acidente ou você ser vítima de um acidente e ir até a óbito. A partir de amanhã, aqui em Itabuna, na cidade toda, Operação Carnaval. De olho. Ok, gente. Por hoje é só, né? Um abraço. Um abraço, até a próxima. Amanhã já é carnaval, cidade. Acorda pra ver. Só aqui em Itabuna que não tem, infelizmente. Amanhã estaremos aqui, se Deus quiser, às 10 horas, ao vivo. Até lá. Em Buerarema, o trabalho não para. Celebramos a inauguração do posto Heraldo Rocha, Centro Veterinário. Praça Carlos Barreto. Transformação de lares através do programa Casa Melhor e a implantação do programa Melhor em Casa. Esses projetos representam cuidado e qualidade de vida para nossa comunidade. Buerarema, orgulho de ser daqui, orgulho de viver aqui.